E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao podcast Radiola de Histórias. E hoje está começando aqui a segunda parte, um dia inédito, né? A gente está fazendo a segunda parte dessa conversa com Daniel Ramos. E vocês não sabem quanta emoção a gente sofreu para poder começar agora. Era um tal de não ouve, um tal de não vê. Esse negócio da tecnologia ainda vai provocar muitas aventuras. Tudo bem, Daniel? Eu tô Tudo bem com bem, você? eu tô bem. Um bom dia, boa tarde, boa noite aí pro pessoal que tá assistindo. E vamos continuar esse papo aí, né, meu? Eu falo pra caramba. Vamos! Ai, que Uma bom, hora né? não tem Bom nem pro assim, cheiro, né? né? Nossa, gente, o hoje que eu falei, ué, mas espera aí que não deu nem. Olha, agradecer, né, É, é, essa segunda parte, porque, né, tá sendo inédito justamente porque você tinha que trabalhar, né, e a gente estava bem tocando nesse assunto, eu falei: "Eu acho que isso não é por acaso, vamos ter uma segunda parte?". E eu estava te perguntando é como verdade. era, né, ser professor e tudo mais. E, Ah, assim, é um prazer, porque segunda parte com pessoas que a gente, né, gosta, é sempre bom, né, a gente tá alongando um pouquinho mais aí o papo, né. claro, com certeza, com Então, certeza. Daniel, hoje, no dia de hoje, você já está de férias, você está sempre trabalhando, né? Como um bom músico, É, não fica mais parado, né? Como é, é que tá eu aí? costumo dizer Me que conta aí essa é, parte do. Pra lá. músico só tira férias quando morre, né? Quer dizer, só se aposenta, né? Só se aposenta. Então, enquanto tem vida, a Também. gente está fazendo as coisas aí, né? Férias a gente pode até tirar um momento ou outro ali, uma folguinha, um descanso, que também faz parte, né? Agora, aposentar é só quando morre mesmo. Sempre a gente E está olhe lá, tocando, né? fazendo o que gosta. E olhe lá, porque quando morre ainda se faz festa, né? Pro músico que Claro, toca ali. e ainda a arte do sujeito que fez o que gosta, isso fica vivo ainda, né? No coração de todo mundo que ouve, né? Dia após dia, aprecia aquilo, ainda mais hoje que a gente tem essa oportunidade de assistir os vídeos e tal, né? Então, a gente consegue deixar vivo. A gente já conseguia isso antes, né? Com o pessoal do Beethoven, Mozart, esse povo bom aí, né? A gente consegue, de certa forma, também manter isso vivo, né? Essas coisas que eles fizeram, mas agora é melhor ainda, porque agora tem o registro, né, dos vídeos e tal. Antigamente não tinha isso aí, né? Então isso ficou vivo Você por, imagina? por competência de muita gente, é competência de muita gente que conseguiu fazer trabalhos extraordinários para preservar isso aí, né, e manter vivo. Agora hoje está muito mais fácil. Se a gente fosse imaginar, né? Como seria se Beethoven, se todos É, esses, né, grandes músicos, eles tivessem a oportunidade é, de registrar também com vídeo, né? sim, Como seria, com porque cada certeza. um tinha uma superação, né? Beethoven era surdo, né? Claro, Então ele foi perdendo a voz, foi sim. perdendo a audição. E tem É, outros aí também, né? Cada um tinha um desafio. Acho que até todos os artistas desse tempo, e até mais antigo, eles tinham desafios. Eu sempre sim, sim, vejo algumas histórias assim, porque é bom, né? Você se inspira. E claro. tinha uma dessas histórias assim que eu falei, gente, vê quando uma pessoa ela quer, ela faz. O Michelangelo também, ele pegava um carvão assim e ficava desenhando no chão, porque ele era muito pobre. Caramba. Então, são coisas que quando você quer, né, tá dentro de É, você, você dá um jeito de tirar, né? Como sim, você sim, com mesmo estava certeza. falando, né, eu reescutei um pouco a nossa conversa e ali você Ah, estava falando realmente do instrumento, né? Que tá tudo dentro da hum, gente, e aí é a questão que quando a gente usa um instrumento é para tirar fora aquilo que tá dentro, né? E essa coisa sim, do. sim. E aí a importância também do que a gente estava falando lá, vamos reaganchar, né? Que é Ah, justamente ser um bom professor, né? Que consegue entender a dificuldade ou como ajudar algum aluno, né? sim, sim. Você estava falando lá como você começou a dar aula, então pode continuar aí. Como é que foi sua É, história no meio acadêmico aí, quando você entrou para dar aula para o pessoal? é. Basicamente acontece assim, acho que como muitos professores, né? Muita gente dá. A pessoa vê você tocando em algum lugar
e acha legal pra caramba, sei lá. E aí ele te chama no finalzinho ali, oh, rapaz, que legal, pessoal bacana, você dá aula, você ensina, né? Então, eu acredito que com muita gente que vive de música e dá aula, aconteceu isso, né? Muita gente assim. E comigo não foi diferente, foi assim também. Como eu falei, eu comecei tocando desde de muito pequeno, né, sei lá, 7, 8 anos, mas não tinha essa ideia ainda de ensinar, não. Eu comecei com essa coisa de poder ensinar, assim, de ter meus primeiros alunos, sei lá, com uns 15, 16 anos, assim, sabe? Mais ou menos aí nessa idade que eu comecei a ter as primeiras pessoas, assim, basicamente foi na igreja também. O pessoal me vendo Uhum. tocar e querendo saber como fazer aquilo. E eu não tinha experiência nenhuma didática, né? A gente nunca tinha dado aula. Mas como eu sempre estudei, então eu fui tentando pegar um pouquinho do que funcionava para mim, entendeu? Tanto no aspecto Uhum. musical mesmo em si, como no aspecto humano, assim. Eu quero dizer assim que, como é que era o jeito que eu aprendia, sabe? Qual que era o jeito que o professor explicava que realmente a parada ficava na minha cabeça, eu conseguia absorver, eu comecei a me ligar nessas coisas, assim. Então eu percebi que, por exemplo, no meu caso, eu consegui aprender o professor muito mais praticando na minha frente, fazendo, dando exemplo na minha frente, para eu poder repetir. Então eu saquei isso. Não tinha nenhum conhecimento teórico dessas coisas didáticas, né? Uhum. Que tudo, para tudo tem um nome, né? Tem nome para isso, né? Essas coisas. Né? A pessoa que aprende de modo mais prático, o outro que gosta de ver aquilo na lousa, sei lá, ou num PDF, ou no PowerPoint, para entender melhor, né? O outro que gosta de gravar os áudios do professor falando, depois ele escuta novamente, e aí né? Tem nome técnico para tudo isso, né? Mas na época eu não sabia de nada disso. Mas eu comecei a sacar, Uhum. assim, comecei a perceber assim, pô, o que é que funciona para mim? O que é que o professor faz que de alguma forma eu consigo absorver? Vou imitar isso aí, vou fazer também. Né? Coisas muito explicadinhas e dando muito exemplo no instrumento. Era assim que eu consegui aprender. Comecei a fazer desse jeito também. Pô, se eu quiser explicar que alguma coisa funciona para o aluno, eu preciso fazer. Eu que preciso validar isso, né? Preciso mostrar para o aluno que isso funciona. Então, nada melhor do que eu mesmo mostrar isso no instrumento. Então, foi essas coisinhas que eu fui sacando, assim, fui dando aula. Nas primeiras aulas a gente erra bastante, né? A gente não tem ideia, assim. Até fazer a parada de fato se encaixar na cabeça da pessoa, né? Eu sou uma Uhum. pessoa que me cobro muito, assim, então qualquer desistência de aluno, eu ficava pensando, assim, será que foi alguma coisa que eu falei meio mal falado, né? Será que aquele negócio que eu tentei explicar, não consegui, o aluno não entendeu e desistiu da Eu aula? assustei, né? Será que eu Então, assustei? então ficava nesse dilema. Hoje não, hoje eu sou tranquilo. Hoje eu sou tranquilo quanto a isso. Não significa que eu não vá buscar conhecimento a cada dia, buscar me aprimorar, né? A gente Uhum. pode se cobrar, sim, eu continuo me cobrando, mas não fora de medida, né? Eu me cobro de maneira a não ser o carrasco de mim mesmo, né? Então hoje eu consigo dosar, assim, entender onde eu errei ali, mas entender que muitas vezes é o aluno também, né? Se o aluno não se aplica, não se dedica, não faz o que você está pedindo, não vai crescer nunca, não adianta. É isso em qualquer área da vida, né? E aí É, foi crescendo, né? E indicação também, né? A pessoa aprende, uhum. tem um resultado. Nossa, você conhece um professor de piano? Fulano. E aí, e até hoje é assim. Eu dou muita aula online. Até hoje é assim. Todo mundo que me chama, sei lá, 90% do pessoal que me chama é indicação. Uhum. É indicação. Ou o trabalho nas redes sociais, né? Eu vi um vídeo seu aí e tal. E, pô, você dá aula também? Então, basicamente é isso que funciona. É isso que acontece, né? Minha vida de professor é essa. Aí vamos falar de uma coisa que é muito interessante, que vai ligar também a outra situação sua, que é aula online, né? Porque Ah, antes tinha um mito, né? Antigamente o povo, ah, aula online, escola, Primeiro já vamos lá começar lá atrás, né? Vamos ver quem tem memória aí, né? Instituto Nacional Brasileiro, né? Você terminava seus estudos à distância, né? Quando você fazia, tipo, ah, não sei se você já viu, você lembra, né? Você já viu, sim, você lembra.
Aí tinha essa coisa de distância, e o povo às vezes não queria muito, nossa, distância, não é a mesma coisa de ir para a escola. Sim. Aí foi evoluindo o tempo, a gente começou a fazer alguns cursos, né, online. Sim. Muita gente, não, mas isso aí não é a mesma coisa. Chegou a pandemia só para poder dizer assim, queridos, não tem muito para onde fugir não, meu filho, o futuro é esse. Sim. Antes da pandemia já tinha, mas parecia que você estava falando japonês para um indiano, né? Você estava falando assim, olha, então, existem cursos online muito legal, não sei o quê, mas tem certificado? Porque o povo é fixado com o negócio de certificado, né? Mas tem certificado? Mas é não sei o quê? Eu falei, não, é um curso, eu vou aprender aquilo que eu preciso aprender. Lógico que tem curso também que tem certificado, mas tem muita coisa que você pode aprender sem ter um certificado que vale mais, às vezes, do que Com você ir para um lugar, né? certeza. E ficar indo lá no lugar todo dia, perdendo suas horas. Porque é um ganho de tempo do caramba, né? Dar aula e receber aula online. Porque no final das contas, por exemplo, você não tem o tempo do transporte e também não tem o tempo de você... Às vezes você não está entendendo, como você falou, né? O aluno... Cada aluno entende do jeito que é. Eu sou o tipo do aluno que tenho que ficar voltando a lição. Então, eu no dia da aula lá, assim, muita coisa eu até entendo, mas depois eu preciso sempre ter alguma coisa ali para ficar repetindo, senão não dá. Então, a aula online é uma solução. E você, né, tá tendo essa experiência com o seu curso, né, online de piano. Conta aí desse seu curso. É interessante essas coisas que você falou, dessa história da pandemia, né? E eu estava assistindo em um dos cursos que eu fiz, inclusive, um curso livre da PUC do Rio Grande do Sul. E trabalhava vários temas, obviamente, esses temas o crescimento, o avanço tecnológico, né, de forma que a gente nunca viu e tal, com o professor, quem foi que deu esse curso? Leandro Carnal. E ele falou assim, adoro. aí ele falou assim, olha só, antes da pandemia, eu tinha, sei lá, no meu computador, nem no celular eu tinha no computador um aplicativozinho, assim, de chamada online, sei lá, Skype, sei lá, tinha um aplicativozinho de chamada online e fazia de vez em quando, assim, uma chamada e tal, e a gente acompanhava os noticiários, nessas coisas de tecnologia, e via que isso estava sendo cogitado, né, aos poucos ia rolando essa coisa do online, mudar para online e tal. E aí veio a pandemia e acabou com tudo isso, assim. Acabou com esse planejamento, entendeu? Esse Da dia, noite né? pro dia. Da noite pro dia, assim. Da noite pro dia. Você acordou no outro dia, abrindo o seu computador e fazendo uma chamada online com o pessoal da sua empresa, sei lá, com 30 pessoas. Tipo, hoje é muito comum, né? As pessoas se colocarem num cantinho da casa, abrirem um computador, pegarem uma câmera ou um celular mesmo do lado ali, né, fazer o login num sistema e ali trabalharem o dia todo, né? Acabou a vergonha, né? Super comum hoje, né? E o professor fala assim, eu que tinha um aplicativozinho no computador, quer dizer, no celular eu nem tinha isso, no computador. Hoje eu tenho pelo menos uns 20, assim, diferentes, porque cada lugar que eu vou, né, cada chamada que eu faço, às vezes é com um aplicativo diferente, eu tenho um, a pessoa tem outro, aí eu vou instalar um novo aplicativo. Verdade. E tem no computador e também tem no celular, né? Agora no celular eu também tenho tudo isso, né? Então, e uma coisa que eu achei bem interessante no curso que eles falaram, mas assim, é o principal aspecto que eu acho que o online aborda. O online traz pra gente, tem muita gente que não consegue sacar isso, e no meu ponto de vista, por isso que não consegue ter um aprendizado eficiente no online. Que é o seguinte, o online traz uma ideia que nem todo mundo consegue sacar, que é da autonomia. Sim, eu acho isso Autonomia. sensacional. Parte do conteúdo, parte daquela informação que você está recebendo, você tem que saber como articular para aprender. Você mesmo. Então, por exemplo, o celular traz isso, né?
E tem muita gente que não sacou que a principal ideia de tudo é isso, é autonomia. É você mesmo conseguir ligar o teu celular e conseguir fazer certas coisas que antes você não faria. Alguém teria que fazer por você. Hoje você faz. E isso funciona também nos estudos. Por exemplo, você quer ir em algum lugar, o que você faz? Você, pelo seu próprio celular, chama alguém para te buscar por um aplicativo. Você quer, né? Você quer comer alguma coisa? Então, você não precisa depender hoje de alguém fazer para você, já que você não sabe cozinhar. Se você não souber cozinhar, não. Mas você sabe mexer no celular. São comandos mínimos que você dá ali também, não é nada mirabolante, não é um caminho muito louco que você tem que fazer para Não é que você poder tem que ser um hacker, pedir. né? Exatamente, para poder pedir um alimento, pedir um transporte. Não, nada disso. São aplicativos extremamente simples e você, né, com poucos botões ali, com poucos comandos, você consegue ter algo para comer na tua casa. Chega na porta da tua casa. Não é verdade? Então, eu acho que essa é a mensagem que o avanço tecnológico está passando para a gente todo dia. E não é todo mundo que está entendendo. Então, tem muita gente que não consegue fazer alguma coisa e fala assim, fulano, vem aqui. Ó, não estou conseguindo destravar um negócio aí. Faz para mim. Ó, faz para mim. Não. Faz para mim, não. Vê a pessoa fazendo, pergunta o caminho que ela está utilizando, que aí você aprende e você consegue fazer também. E no curso online é a mesma coisa. A pessoa assiste, está tudo claríssimo. O professor fala tudo de forma detalhada. Aí ela assiste tudo e fala, rapaz, não sei o que aconteceu, eu não consegui entender. Eu não consegui. A autonomia dela raciocinar, né? Se esforçar para raciocinar aquilo, voltar quantas vezes for preciso, para poder absorver. E às vezes isso não rola, né? Eu acho que aí acontece muito a questão de que as pessoas estão acostumadas ainda com o tempo antigo e estão tentando projetar no online. Porque se você for ver, as pessoas elas ficavam lá na frente de um professor que não tinha como voltar para trás. Era até proibido ficar registrando. Vamos falar a verdade. Claro, claro. Se pegar você registrando, nossa senhora. Sim, dá um problema. Aí você está lá aqui fazendo a aula na comodidade da sua casa, pode voltar quantas vezes você quiser. As pessoas estão muito mal acostumadas de aprender uma coisa em tempo real e não voltar mais para trás. Então, assim, aprendeu, se não aprendeu, aí eles acham que não pode voltar. Meu filho, não você pode tá em voltar. casa, você pode voltar, você pode revoltar, você pode fazer um monte de coisa. E eu acho que ainda não pegar, não todo mundo, mas acho que tem uma boa parte que não entendeu que você não tem ninguém nas suas costas. Não tem ninguém ali te obrigando. Sim, meu filho, faz agora, porque senão eu vou apagar a lousa. Claro. Não tem lousa. Vai entrar outro professor. Calma, não é assim. E aí o seu desafio qual foi? Assim, para você se adaptar dando aula, porque tanto você está dando aula online, quanto você tem esse seu curso, né? Essa adaptação também do professor, que é aquele lá que é tradicional, que dá aula tete a tete, para também ser um quase, vamos dizer assim, não um youtuber, mas como eles falam, influenciador, né? Porque você tem que saber como falar na hora de gravar, né? Claro. É uma coisa que, pra gente, muitas vezes, o pessoal não gosta de tirar foto, imagina ficar fazendo vídeo, gravar, né? Então. Para mim, eu não quero que isso venha soar um pouco arrogante, mas para mim foi muito tranquilo. Sabe por que foi tranquilo? Porque eu pensava que seria um bicho de 7 cabeças, que eu teria que mudar muito a minha postura. Por exemplo, quando eu dou aula de frente a frente com alguém, tô com a pessoa ali explicando as coisas, eu tenho um jeito de falar, um jeito de me expressar, né? Um jeito de enxergar tudo aquilo que eu conheço de música. E eu pensava que para eu entrar no ambiente da internet, eu precisava mudar aquilo. Né? Porque qual que é a referência que a gente tem nas telas? Tinha, né? Hoje não mais, mas a referência que a gente tinha nas telas era o quê? Eram repórteres gravatados, falando de forma totalmente explicável, sério. Se caísse uma caneta ali e sentirem vontade de dar risada, não pode. A gente tinha aquela imagem. Mas a internet quebrou tudo isso. Eu não sou contra a formalidade, porque formalidade também
é interessante, ainda mais eu que sou sistemático com um monte de coisa. Então, mas eu percebi, que eu acho que foi a principal virada de chave para mim, que eu poderia ser exatamente do jeito que eu sou, de modo presencial, ser na internet também. Falar do mesmo jeito que eu falo, né, usar os mesmos exemplos que eu utilizo com aquela pessoa, utilizar na internet também. Eu não precisaria montar um personagem. Entendeu qual que é o lance? Não precisa montar um personagem. Eu achava que seria um outro mundo, e não é outro mundo. Não é outro mundo. Entendeu? Principalmente para mim, assim. Foi o meu ponto, foi a minha experiência, né? Foi a primeira coisa que eu senti, assim, que eu poderia ser a pessoa que eu sou ao vivo, eu poderia ser também na internet. Expressar minha opinião do mesmo jeito que eu expresso ao vivo, né? Ensinar com a mesma energia que eu ensino a pessoa na minha frente, ensinar também na internet. Aí existem adaptações mais técnicas, né? Por exemplo, no meu caso, que eu ensino piano, eu preciso de 2 câmeras, né? Para poder. Então, eu uso até uma aqui em cima, não sei se eu vou conseguir mostrar. Ó, tá vendo? Ah, entendi. Olha lá. Muito bom. Eu uso uma aqui em cima, eu uso uma aqui em cima por quê? Porque eu consigo ter essas coisas, assim, filmar melhor o teclado, né? E a pessoa conseguir ver de modo mais claro ali o que eu tô tocando. Eu faço questão de repetir, ó, tá vendo? Ó, dedo 3 aqui, viu? Dedo 3, ó, indica, é o dedo médio, viu? Porque essas repetições vai reforçando, porque eu tô, é uma espécie de decisão que eu tô tomando pela pessoa. Um professor meu falou uma vez assim, rapaz, dar aula na internet é um negócio engraçado, né? Você tem que tomar várias decisões pelo aluno. Falei, caramba, que interessante isso que ele falou, de tomar várias decisões. Eu entendi. Você vai fazendo deduções de dúvidas também. Ah, entendi. Então, por exemplo, quando eu faço alguma coisa aqui e mostro no piano, eu já tenho que deduzir. Olha, do jeito que eu estou fazendo aqui, pode ser que na minha mão aqui, ó, as teclas ficam muito embaixo aqui, o cara vai ficar com dúvida se eu estou tocando o Ré ou o Mi. O Ré ou o Mi. E aí eu vou reforçando essas coisas. Eu vou reforçando e vou eliminando essas dúvidas dele. Né? É claro que mesmo assim ainda pode surgir dúvidas, sim, mas hoje tem muito canal que o cara pode fazer isso. Tem o Telegram, tem o próprio WhatsApp que eu utilizo assim, sem problemas para esclarecer dúvidas de aluno. Tem comunidade, né? Dá para você estabelecer comunidades, pode criar grupos, até também nas próprias redes sociais, criar grupos. Então, você junta todos os alunos que estudam com você, coloca no mesmo grupo lá, e é legal porque assim, você sabe que tem muita dúvida de um aluno que são as mesmas do outro, né? Tem muitas dúvidas em comum, né? Então, às vezes quando o cara pergunta alguma coisa ali, um outro aluno, sei lá, que começou há 3 meses atrás, ele também já teve aquele problema, aquela dúvida, e ele mesmo, na comunidade, no grupo ali, pode auxiliar o colega. Ele mesmo pode auxiliar. E que na sala de aula isso acontece. O professor, às vezes, está com 50 alunos, ele não consegue, dar atenção de forma minuciosa para cada aluno. Isso não existe, não tem como, né? Se você for calcular o tempo que o pessoal tem na sala de aula, né? Esse tempo para o professor é pouco, é muito pouco, né? Não tem como o professor dar atenção para todo mundo. Então, às vezes, acaba acontecendo isso. Tem um aluno que já está desenrolando melhor aquela matéria, e aí ele já vai auxiliando o colega. Isso é super comum acontecer, né? Então, se é para a gente transferir mesmo para online, vamos transferir tudo, até esses detalhes, né? Até esses detalhes de auxílio, até esses detalhes de essas coisas técnicas, que no meu caso, no piano, como eu falei, né? Comprei uma câmerazinha que não é tão caro também. Eu não precisei vender o rim para comprar essa câmera. Não, olha, eu acho que é mais fácil você manter o rim, né? Porque então, poxa. Até para comprar o rim de novo não vai dar, não. Então, tá tudo certo. Coloquei aí. Mesmo se eu não tivesse, hoje em dia, todo mundo tem celular, poxa. Todo mundo tem um endereçozinho de e-mail, sabe? Todo mundo tem um sinalzinho de internet em casa. Todo mundo tem isso aí. Então, é possível, sim. Eu acho que eu sei das dificuldades de algumas questões técnicas, e não dá para a gente generalizar, né, dizer que todo mundo consegue pronto, né, porque eu não consigo dar aula para todo mundo, mas assim, falando a grosso modo, de forma geral, funciona super, se a pessoa conseguir entender essas coisas, essa autonomia. Uma outra coisa que eu acho que é importante falar, a disciplina.
disciplina é um problemaço, assim, para quem estuda online. Para muita gente que estuda online, porque a pessoa não tem disciplina nenhuma e aí ele fica dependendo do professor, fica falando, mas eu preciso ter uma aula aí toda terça-feira, preciso ir lá, porque assim a pessoa acha que é aquilo que vai dar uma disciplina para ela, é aquilo que vai fazer ela ter consistência, e não é. Não é de jeito nenhum. Porque se um dia ela não quiser ir, ela vai ligar para o professor, como muitas vezes já aconteceu comigo. Alguém ligar, Não vou. professor, hoje, sabe, tô com um probleminha aqui, uma questão aqui que não vai dar para eu ir. E não vai, entendeu? Então não adianta, não é só porque você tem um professor ali na tua frente toda terça-feira, das 3 às 4, que vai te fazer ser mais ou menos disciplinado. Então, disciplina também é um negócio que pega muito para quem está estudando online. Geralmente, tem muita gente que é muito resistente com essa coisa do online, principalmente porque é indisciplinado, porque não consegue sozinho pegar as coisas ali todo dia em algum horário e falar, vou fazer, vou praticar, vou voltar nesse exercício aqui, para gerar É, consistência, né? Porque a consistência é que faz você crescer tecnicamente em qualquer coisa. mas eu acho que talvez também essas pessoas elas estão ainda naquele quase. Eu tô quase querendo aprender, mas não tô. Porque quando a gente quer É, de verdade, a gente consegue, a gente dá um jeito, claro, claro, a gente move montanhas. Então, eu claro, acho claro. que às vezes é só para poder, por exemplo, assim, tapar um pouco o buraco, né? Meu sonho É, é tocar piano, só que tipo assim, eu não tô na fase de é, tocar piano, mas eu quero dizer que tô. Né? é Aí verdade. você vai lá e, tipo assim, "Não, eu não consigo me É, concentrar." Porque eu vejo assim, é, eu tenho momentos assim que eu posso observar na minha vida, mas que eu vejo pessoas muito parecidas, que é assim, tem momento que eu consigo fazer milagre com nada. E às vezes eu tenho tudo e não faço nada. é, Entendeu? olha só, interessante. A É questão assim mesmo. mesmo é, por exemplo, eu tenho um piano aqui como se fala? Aqueles pianos menores, aqueles mais fáceis de achar, né? Aqueles Um piano pianinhos armário? mais. É exato, esse é o nome. Ah, você tem aí. Sim, ele é um piano que, né, era para decoração, mas para mim não é decoração coisa nenhuma, entendeu? Eu tô É, arrumando ele. Só que eu peguei ah, ele, a gente pegou ele porque eu tinha comprado um teclado. ah, Então, eu comprei um super teclado, deixei ali porque minha prioridade não era teclado. ah. Então, eu acho que também tem isso, a prioridade, porque eu adoro Sim, com piano. certeza. Agora, eu É, tenho piano e teclado e ainda não sei tocar. Né, eu faço aquelas coisas lá assim, eu vou lá, flerto, digo, eu vim aqui, toquei, tchau. Então, porque hum, não é ainda a minha prioridade. Por mais que eu sim, goste, eu não pagaria uma lição, porque realmente eu não tenho tempo para ficar ali agora. Porque eu sei que quando a gente quer e a gente gosta, o tempo voa. A gente está lá assim, claro, ó. claro. Eu tô aprendendo. Nossa, cada descoberta é uma coisa que te dá mais vontade ainda de fazer, né? Então, Sim, sim, com eu certeza. acho que muito deve ser isso também. Muitas pessoas, porque tem também muita informação, elas acabam não sabendo para onde ir e não dão prioridade. Sim, Aí a disciplina não vai vir, porque a disciplina vem, acho que naturalmente, né? Quando a pessoa ela tá afim mesmo, é o momento que ela tá ali aberta para isso. E eu vejo que nos instrumentos musicais é mais simples assim de acontecer, sabe? Ai, nossa, todo mundo tá tendo aula, eu também vou. Aí daqui a pouco você fala, eita, não era isso que eu estava afim de fazer. hum, Vira depois uma coisa até pesada, né? Eu tenho que ir lá. Sendo que, tipo, nossa, mais um dia que eu vou, né? Eita, mais uma é, coisa que eu vou aprender. Que esse é o lado. Até porque, assim, mesmo online, o mesmo problema. Se a pessoa ela não vai disciplina, não tem essa disciplina, tudo que a gente está falando. No presencial, no online, é mais fácil ainda de desertar. Porque você vai falar é, assim, não tô em casa. Não. As desculpas começam a vir muito mais fácil, né? é, é, E, e eu vejo que isso também é a questão de muita informação. É complicado, porque, por exemplo, às vezes eu fico 300 horas procurando uma coisa
e 300 pessoas falando a mesma coisa de modos diferentes. Aí você fala, gente, sei mais. Então você às vezes tem que procurar uma pessoa realmente para te ajudar a te orientar, que você vê aquela pessoa ali, porque tem tanta informação, chega uma hora que você fala, então, aquele ali me falou uma coisa, esse aqui me falou outra. O que eu tenho que fazer? Então, eu acho que tem um excesso de informação. E também uma vontade de cada um ter um certo destaque. Então, cada um faz uma coisa assim que eu falo, nossa, gente, o que é isso que vocês estão fazendo? Será que é real isso daqui? Aprenda piano em 10 minutos. Como? Como assim? Essas são clássicas. Aí você fala, gente, como assim? Então, quero saber. E também isso, né? Todo mundo querendo ser expert em 10 minutos, né? Todo mundo Sim. querendo aprender um monte de coisa em 10 minutos. Aí quando você vai ver, o pessoal que sabe não passa nem 10 minutos para aprender. São 10 horas ali, ó. Tá, ó, hoje de manhã até a noite tava. O que você estava fazendo? Eu estava estudando. Você fala, mas você não é professor? Meu filho. Sim. Porque você sabe, né? Você pode dizer aí como é que é a vida de um professor. É muito estudo, não é? Tem que ser, né? É um Tem eterno que ser. estudante, né? Tem que ser. Diz que ninguém é tão ruim que não possa ensinar algo, né? Ninguém é tão bom que não possa aprender algo, né? Então, Verdade. é o constante aprendizado, né? Hoje em dia, muito mais, né? Por exemplo, nessas profissões. Aliás, tem muita profissão que hoje em dia não existe mais. Olha só. Verdade. 10 anos atrás eram profissões que davam muito dinheiro. Hoje em dia não existe mais essas profissões. Né? Verdade. Por quê? Porque é outra onda que está rolando agora. Tem que surfar na onda que está rolando, né? Então tem profissão nova surgindo, né? Muita coisa também, por exemplo, voltada à tecnologia que está rolando, né? Muita coisa voltada à tecnologia, gerando profissões novas, né? Gerando profissões novas, né? Outras profissões que estão sendo muito acessadas hoje em dia. Por exemplo, a galera que filma, que edita vídeo, né? Imagina hoje a proporção que isso está. Né? A procura muito maior, muito maior. Então, por exemplo, é uma profissão que não precisaria pensar, né, antigamente nisso, que, sei lá, um médico, um enfermeiro, um dentista, né? Antigamente eles não precisariam pensar nisso. Eu vou gravar, eu vou pedir para alguém filmar, eu fazendo um procedimento aqui. Então, é claro que tem todo um código de ética, obviamente. Mas mesmo assim, o dentista jamais pensaria, sei lá, 10, 15 anos atrás, jamais ele pensaria assim, nossa, vou pedir para alguém com uma câmera profissional chegar aqui e fazer uma filmagem aqui enquanto eu trabalho, enquanto eu faço um procedimento no paciente aqui. E hoje isso é possível, hoje isso acontece. Né? A pessoa filma e pede ali para empresas, né, para a galera que faz vídeos profissionais, que edita vídeos e tal. Vem fazer um trabalho aqui comigo, e aí a galera filma, sei lá, o processo do dentista ali, o dia a dia de trabalho dele, alguma coisa. Né? Então, isso também é uma profissão, né, que está muito em alta, né? Muito, né? A galera está tendo bastante trabalho. De novo, né? Acho que essa quarentena a gente teve muitas perdas, mas a gente teve ganhos nesse sentido, né? Porque, sim, com certeza. Porque acho que agora, por exemplo, Marisa Monte, posso dizer dela, esse último CD dela, Portas, foi gravado todo praticamente no estúdio dela, à distância. Olha que legal. Quem é que imaginava uma coisa assim? Espera só um pouquinho. Tinha gente querendo entrar aqui. É normal, né? Porque os filhos vieram me ver. Gato, cachorro, papagaio, não. Papagaio. Então, o que você estava dizendo? Então, a Marisa, ela fez a distância. E eu vi o show dela, em Milão. Tipo assim, você vai ver o show, óbvio, né? Você fala assim,
o que você pensa? Gravaram todo mundo no tradicional, mas não. Eles fizeram com o que eles tinham, que era a distância, cada um no seu estúdio, cada um mandando, né, a música e depois remixando. E isso é uma coisa interessante, né? Porque até para a gente que é músico, a gente tinha um certo preconceito, né? De que isso Claro. funcionasse. Não, ok, eu não estou no mesmo estúdio, não. Tem que estar lá no estúdio. E agora isso está sendo uma solução super legal. Até mesmo tocar, né? Fazer aqueles vídeos assim, com dividindo. Você fez vídeos, né, na quarentena, assim? Fiz pra caramba vídeo assim desse jeito, né? Muito bacana, né? E conta Um essa manda de um lado, outro experiência. manda do outro, a gente junta, tenta deixar o áudio da melhor maneira possível ali, né? É que Extrair esse o também melhor é um ali e detalhe, fazer, né? né? O detalhe é só mixar o som, né? Como é que vai fazer para juntar, né? Mas Tudo para isso você, aconteceu, assim, né? esse tipo, se vê que você tá surfando na onda, né, da modernidade, já tá totalmente inserido. Tô tentando, né? Não, você tá sim, você tá sim. Tá andando bem, tá andando no caminho Tô certo. tentando. E aí, tipo, aquele pouquinho que faltava para muita gente foi a quarentena, né? Porque forçou a gente Sim, a trabalhar outros setores na cabeça musical, como você tocando com outras pessoas, fazendo participação, assim, né? sim. Dividindo tela, de cada um fazendo um vídeo da casa, e lives também, né? Essa coisa também da live tá forçando os músicos a entenderem como é que eu faço uma live com uma qualidade boa, Claro, porque claro. todo mundo foi pego de calça curta e aí a gente fez live com o que tinha na mão. O meu telefone, Sim, sim. Por É, exemplo, eu tô tentando, né? Eu que tô tentando melhorar aqui a qualidade do som, tô tentando entender, porque eu sou um pouco o bicho do mato, então eu hum, aprendi tudo tarde. Eu tenho hum. tem um ano de atraso de tecnologia. Então eu estou assim tentando correndo atrás de tudo isso agora. E isso é uma coisa que, por exemplo, eu vejo que hoje praticamente até os jovens eles têm essa facilidade. Todos os jovens que eles veem uma coisa, pra gente, a gente tem que ir lá ralar, porque, meu, a gente, de certa forma, nós estamos no meio termo, né? A gente está no passado, É, mas a gente também está na modernidade, a gente está indo, né? é, As crianças agora já nascem sabendo programa, sabendo software, sabendo como gravar é a verdade. tela, como gravar tudo. Eu vejo aquelas crianças jogando videogame lá e tudo fazendo live, gravando ali, registrando. E eu falo, hã? Onde foi que eu perdi assim uma fase dessas crianças? Como elas conseguiram ser tão assim para frente, né? Com o microfone e tudo? Porque não é simples você ter todas as coisas assim, entender como é que é o processo de, por exemplo, registrar uma voz, né? Você tem que saber É, o que é uma interface, você tem que saber o que é um microfone condensador, você tem que saber isso, né? E aquilo, e depois os BOzinhos que acontecem no meio do caminho. São coisas é, técnicas que um músico, muitas vezes, pensa que não vai querer aprender. Você fala, não, eu quero só aprender o meu instrumento, vou tocar e já era. Eu é, falei, meu filho, não. O músico de agora, ele tem que ser também atualizado nisso, né? Porque antes era coisa de pianista não, de tecladista, porque tecladista, né, sabe mexer nos negócios lá é, de música que tem no teclado lá, para colocar os é. efeitos. E o Sim, sim. guitarrista. Era o guitarrista e o tecladista que eram os modernos da banda. Sempre foi assim. É, O guitarrista você podia ver lá, 300 milhões de pedais, ele sabia lá o é. sintetizador, aí o cantor É tá lá assim só mesmo. olhando. Nossa, que legal. E o microfoninho ali É, ligou, já era, né? Agora é, não, até o mesmo cantor que, né, muitas vezes fala assim, ai, não sei tocar, sim. mas você tem que saber microfonar. E Exatamente. a gente tá numa era muito faça você mesmo em muitas coisas, né? É, E aí é que tá que a gente pode esperar, né, de um futuro, porque as crianças de agora elas são totalmente já nasce praticamente sabendo mexer no celular. Eu nunca vi uma coisa assim tão é, assustadora, né? Porque uma criancinha pequenininha já querer assistir alguma coisa ali no celular, um pouco é da gente, mas um pouco é, também eu acho que é dessas crianças de agora, elas são mais espertas, porque a gente era criancinha que parecia cachorrinho, né? Demorava para o abrir os olhos. ambiente, né? E o Também. ambiente influencia, como eles nascem já nessa era, né?
com isso acontecendo o tempo todo ao redor deles. Então, isso influencia pra caramba. Influencia demais, né? Por isso que eles já têm essa facilidade, né? Então, o tempo todo eles estão com o celular perto deles ali, o pai e a mãe, né, mexendo no celular em algum momento ali. Então, eles já desde muito, muito pequenos já têm esse contato, né? Então, vê o pai fazendo ali, então já quer ver o som saindo, a imagem saindo, as cores, essa história toda. Então, às vezes a criança não sabe nem falar direito, mas sabe achar consegue até achar um vídeo no YouTube, sei lá, Também, né? né? Tem muito isso. Aprende a cor do botãozinho ali, ó, aperta aqui, eu sei que funciona, Tem que tomar até cuidado né? para a criança não fazer uma live, né? Claro, Tá lá, claro, não mexer em coisa tá que não lá. deve, né? Eu falei, meu filho, você está fazendo uma live do quê? Estou tomando banho. Então, aí, galera. Então tem que É muita. canalizar isso aí, né? Canalizar isso é bom, porque, volto a dizer, entra nessa mesma conta da autonomia, né? A criançada começa a ter essa autonomia e aí canalizar isso, né? Colocar isso pro lado bom, né? Então, se a pessoa souber, por exemplo, utilizar esses veículos de comunicação de modo coerente, consegue aprender muita coisa, consegue ensinar muita gente. Então, eu sigo muita coisa de empreendedorismo também, né? Uhum, Então, por exemplo, tem exato. um cara que eu sigo, e ele já tem muito, assim, por exemplo, tem um monte de coisa que trabalha com lançamentos na internet e tal, que é uma área que eu pesquiso bastante. Ah, E ele interessante. tem, sim, 23, 24 anos. Assim. Baixou muito a idade. Você vê, o cara é novão, meu, já tem um sucesso nesse sentido, assim, né? Sucesso É, financeiro até, digamos assim, sucesso financeiro, uma relevância muito interessante na internet, ensina coisas legais, né? Então, se a gente for levar em consideração isso, é ótimo, né? Porque o cara é novo, uhum, assim, ele disse que teve, sei lá, um emprego, assim, e depois ele já. já partiu para esse caminho, começou a fazer as coisas dele sozinho e hoje é um grande empreendedor, assim, um grande empreendedor na área da internet, assim, ganha muita grana ensinando coisas na internet. Então, se os pais também tiverem esse feeling, né, de entenderem que dá para canalizar isso aí. Pô, se eu tenho uma facilidade, então, com os recursos tecnológicos, eu vou utilizar isso para ensinar melhor o meu filho, Uhum. para fazê-lo crescer profissionalmente, como pessoa, enfim. Acho que se forem usados direito, isso pode ser benéfico, né? Mas Benéfico. olha, eu acho que também, né, uma das coisas, ver como é que um músico do futuro, eu acho que não vai poder mais ser um músico que só quer tocar e basta. Aquele que quiser se profissionalizar, ele vai ter que ser um empreendedor, porque Concordo. ele tem que saber aonde é o mercado dele, como se vender, porque somos um produto depois, né? Porque também tem essa Com coisa. certeza. O povo acha que você é músico e aí você não cobra quando você toca. Então, tem ainda uma desvalorização de músico que eu vejo assim, Sim. vem aí tocar no meu bar, te dou É, um, é, um, é, um dinheiro aí. Eu falei, meu filho, é, não é um dinheiro aí, ou 100 ou 150. Dependendo, você é, vale muito mais. E aí o povo tá querendo te mesurar, desculpa. Tá querendo te medir pelas outras pessoas que não se aplicam. Cada um acho que acaba fazendo um mercado um pouco individual, né? Uma pessoa que é um bom claro. músico, que tem tanta carreira, não pode receber ali o mesmo tanto que um que chegou ali com uma lista e faz de qualquer jeito. Aí você fala, meu, isso aqui vai desmoralizar a sua propaganda, que vai ficar ruim o negócio. E o outro, ele Claro. vai te agregar, né? E aí eu vejo que, assim, muita gente não quer, ignora de verdade que tem que ter esse contato também com essa parte do empreendedorismo. Eu acho que muitas vezes a gente peca nisso aí. Porque, eu sou um cantor, mas aí, cadê o bilhete da visita, né? Cadê o bilhete lá, o cartão de visita? Não tem. Eu É, sou um músico, não sei o quê, aí não tem um contato direito, assim, profissional. sim, Eu acho claro. que a gente vai ter que se aperfeiçoar muito nisso daí.
Porque hoje em dia eu vejo muito show independente, muita turnê independente, muita coisa independente através de que as pessoas estão vestindo uma camisa do empreendedorismo. Não quer ficar esperando alguém que vai investir em você no futuro. Que não adianta. Você ficar querendo ser a Anitta, sendo que, meu, a Anitta, vai acontecer uma outra Anitta, vai acontecer uma outra pessoa que vai ter a mesma sorte ou parecida com ela, que ali no caso foi sorte, porque claro, um pouco ela cavou, mas foi sorte, porque tem muita gente que cava e faz tanta coisa e não vai para frente, né? Sim, aí sim. ela teve essa mega cena, vamos dizer assim, de conseguir o primeiro espaço e lutou por ele, do jeito que ela fez, Sim, mas sim. fez. Então, a Anitta eu não dou tanto como um exemplo também de empreendedorismo, por mais que ela seja bem sucedida, eu prefiro falar da Marisa Monte, porque a Marisa Monte ela é muito mais humilde. Que eu acho que o marketing digital ele vem ensinar isso também. Que se você não tratar bem as pessoas, se você não tiver alguma coisa realmente para passar para os outros, que seja para agregar, não vai ter espaço para você. Então, é um mercado onde ele te faz pensar também nos outros, né? Não é um vender por vender. Por mais que às vezes fica banalizado, a gente vê o pessoal lá querendo vender, fazendo sempre as mesmas aberturas, né, de venda. Opa! Não sei o quê, tipo o Américo Rocha. Só que aí você olha e fala assim, meu, né? O que todo mundo falou no começo do marketing digital? Seja você mesmo, né? Sim. E aí tudo flui, realmente. Claro que você tem que ter ali todo um sistema que é um pouquinho Sim, complexo de claro. entender. Mas muitos músicos até tinham preconceito com isso daí. Você falava marketing digital para muita gente e o povo falava demônio. É pirâmide. Pirâmide isso aí. Sim, é verdade. E na Essa história de verdade, pirâmide é velha, né? né, tudo é pirâmide, né? O que é vender É, pirâmide. Então, tipo, eu acredito é mesmo mesmo. que o músico de Opa. agora ele vai precisar ter muitas armas, porque senão ele vai ser só aquele músico de festinha de casa, de churrasquinho de casa, É. né? Não E sobrevive. depende muito da Definitivamente não gente, sobrevive. depende muito da gente também se impor, né? Porque eu vejo assim, por exemplo, eu não me sinto capaz de fazer cover. Adoraria poder fazer cover com tanta convicção. Mas o povo que eu vejo com uma qualidade maravilhosa vai tocar nos lugares e às vezes o povo do bar ou de algum lugar assim, um restaurante, não paga na hora. Fala, não, eu vou te pagar depois, tá bom? Eu vou fazer as contas. Eu acho que isso daí também é uma questão de imposição. Fala, olha, Sim. eu entendo que você tem que fazer as contas, mas vamos tentar fazer uma organização mais rápida, porque assim, no final da noite, ele sabe o quanto entrou no caixa ou não. Sim, com E certeza. aí, se você quer fazer uma coisa melhor, olha, o meu cachê é 300, vamos dizer assim. 300 meu cachê. Eu, sozinha, ou eu com não sei quem, você me pagou para mim vir, eu vou embora. Do mesmo jeito que você fala que a sua caipirinha custa tanto, e a pessoa vem e bebe sua caipirinha. Ela não fala assim, ó, bebi, depois eu vou ver lá quanto que eu vou receber, aí eu te pago, tá? É um fiado na cara dura, assim, justo no É, músico, que ele tem que carregar peso, ele tem que montar as coisas, ele tem que se preparar emocionalmente, figurino e tanta coisa para chegar lá para tocar, ainda tá com cara de feliz lá, muitas vezes o cara tá todo nervoso porque teve desaforo antes de tocar, então sim. eu acho bem assim, acho que a gente precisa ainda dar essa guinada nisso aí, entendeu? Porque vejo tanto músico com uma qualidade maravilhosa sendo subestimado no meio do mercado, porque quando chega na parte final, quem recebe não tá nem aí, não tá achando que tá É, agregando. Tá achando que, vou colocar ali, você tem que agradecer porque eu tô te colocando aqui. Eu acho isso daí é uma coisa que é um pouco ficou um pouco sendo passado de tradição para tradição. O povo foi só aceitando. é, É o meu modo de ver. Por isso que também é uma coisa que eu sempre acabei me afastando, porque música, eu acho que ela tem que ser respeitada, né? Ou com certeza. você faz de graça logo de uma vez, aí você já tá com o coração limpo, de graça. Ou você me paga o que tem que ser pago, porque equipamento sair de casa pode acontecer problemas. Equipamento também pode ser roubado.
pode acontecer tanta coisa. Então, você não tem Claro. ali uma segurança, né? Imagina você com um piano, né? Ter que ir para um lugar, até mesmo um casamento ou uma festa de alguém. Você precisa ter algum tipo de segurança, né? E ainda a gente está nesse começo aí, né? É difícil. Essa coisa que você falou do bar é assim mesmo, né? Às vezes a pessoa fala assim, ó, faz dessa vez aqui, tá bom? Aproveita meu espaço aqui para divulgar o seu trabalho. Essa é clássica, né? Não, aproveita meu espaço aqui, teu espaço, para divulgar seu trabalho. E se Olha você que quiser oportunidade. comer alguma coisa, viu? Se você quiser comer, fica à vontade. Se você quiser beber, ó, pode encher a cara. Quer dizer, eu tô te ajudando, né? Eu tô te ajudando, tô oferecendo uma oportunidade de divulgação do seu trabalho. E ainda você vai poder se alimentar. Olha que beleza. Olha que coisa, né? Eu sei bem. Então, é cultural, a gente tem que mudar isso aí. Mudar no sentido de se valorizar e fazer por onde merecer, né? E dizer não também, onde você achar que não deve ir, porque não paga direito, porque não te valoriza direito, dizer não. Eu não vou. Por que você não vai? Não, porque aqui eu acho que não tem uma paga que valoriza, de fato. Né? Não precisa você ganhar rios de dinheiro, bicho, mas que tem uma paga que valorize pelo menos o teu trabalho, né? Enfim. Então, se você acha que não valoriza, já dá não na cara dura mesmo, sem... Eu falo assim pra minha esposa, né? Que às vezes eu dou não sem remorso. Entendeu? Não, aqui não me cabe, aqui não cabe o meu trabalho. Pronto, eu não vou fazer. Vai ter alguém que faça aí, né? Tem que fazer assim. Quando você começa também a dar os nãos certos, né, de forma mais correta, mais assertiva, né? Você consegue muitos trabalhos melhores, entendeu? Você não pode achar que só porque você rejeitou aquele trabalho especificamente, pronto, você não vai ter conseguir outro. Não é bem assim, né? Precisa se valorizar. Agora tem muito músico também que, pelo amor de Deus, né? Não vale aquilo que o gato enterra na areia, né? Falta, sabe? Falta. E não tira repertório direito. Entendeu? Não toca direito. Às vezes toca bem, mas às vezes toca bem, mas é mala, chato pra caramba. Se acha melhor que todo mundo, entendeu? Não consegue ter uma vivência boa com a gig que ele tá fazendo. Aí fica difícil também, né? Tem esse lado também que é complicado, né? Às vezes o cara não tem carisma nenhum, sei lá, é cantor, mas não tem carisma nenhum, bicho. Chega no lugar, não consegue atrair as pessoas para ouvir o som dele. E aí fica difícil também, porque o dono do bar, ele precisa de alguém que consiga atrair gente para o estabelecimento dele. Também tem esse detalhe também, sabe? E às vezes a pessoa não saca isso. Não entende isso. Não precisa ser o bobo da corte também, ficar fazendo um monte de coisa só para atrair pessoas, deixar a sua arte de lado. Não é isso. Mas entender também desse caminho que o dono do bar utiliza. Né? Eu estou falando de dono do bar que se preze, não desses caras que ficam fazendo essas palhaçadas aí. Vem no meu bar aí para divulgar seu trabalho. Não, mas a galera séria, né, que trabalha com isso mesmo de forma séria, eles precisam de gente frequente, né, o bar deles o tempo todo, que consumam, que se sintam bem. Então, acho que essa parte musical também vai agregar nesse sentido, né? O artista é importante que ele perceba também. Eu preciso fazer com que eu consiga atrair pessoas para ouvir o meu som, né? Mas o som que eu gosto de fazer é mais elaborado. Não é qualquer pessoa que ouve. Tudo bem, cara, beleza. Então faz o seguinte, entenda um jeito melhor de atrair essas pessoas mais criteriosas. Então, se o seu som é um som mais elaborado, bem feito, com uma harmonia melhor, tá tudo bem, eu adoro uma harmonia bem feita, beleza. Mas então saiba como atingir esse público, saiba como fazer sei lá, se a música é música brasileira, eu gosto de música brasileira, eu faço música brasileira, mas eu quero fazer música brasileira de qualidade, eu quero levar para os bares música brasileira com harmonia legal, né? Eu quero, se for para fazer cover de cantores que tem uma capacidade vocal bacana, beleza. Se você é tão criterioso assim, show de bola, isso é ótimo. Então, faça um trabalho extra, né? Para poder atingir essa galera criteriosa também, para você estar nos lugares que tem esse perfil.
que também são criteriosos com música, sei lá, que também gostam de música brasileira com uma harmonia bem elaborada, né? Isso é. Não adianta, entendeu? Não adianta eu querer encaixar, tipo, por exemplo, eu amo jazz, improvisação, aquela coisa toda. Aí eu vou pro baile funk, tento vender meu show no baile funk, não vai rolar nunca, gente. Porque é outra proposta, entendeu? Total, não é que minha música não está sendo valorizada, é que é outra proposta, não adianta, entendeu? Então, se você tem uma música tão maravilhosa assim, Cisfart é tão linda assim, né? Legal, show de bola. Então, tente atingir, né, os lugares que você já vai ter uma ideia que vão valorizar essa tua arte, né? Que vão receber isso de certa forma, né? Eu canto e danço. Então, o que é que você dança? O que é que você canta e dança? Repertório dos anos 80. Legal, opa, super específico. Então, começa a pesquisar bares que recebem esse tipo de repertório, bares nos quais as pessoas que frequentam ali são dessa época, por exemplo, e aí eles vão ter, você vai ter mais facilidade de atingir essas pessoas, porque são pessoas que ouvem esse repertório, que lembram da infância, que lembram da juventude, sei lá, né? Então você vai ter uma oportunidade melhor de fisgar esse tipo de público, né? Então tudo isso o músico tem que fazer hoje em dia, né? Hoje em dia não é mais você pegar o CDzinho com as suas 10 músicas autorais, levar para alguém que conhece alguém, que vai levar para o outro alguém, com outro alguém, até chegar lá em cima, né? E ter uma pequena possibilidade ali do último alguém conseguir ouvir pelo menos metade de uma faixa das suas músicas e de repente gostar e te levar para um caminho melhor. Hoje em dia isso caiu. São milhões de pessoas né, tentando o mesmo caminho. Claro, hoje em dia não existe mais isso, né? Mas, em contrapartida, você mesmo pode criar seu caminho, né? Então, eu quero fazer sua live. Então, beleza, bota tua câmera aí, arruma um jeitinho de fazer um som legal, arruma um jeitinho de captar legal a tua imagem e manda pau. Você não precisa de um padrinho, né? De alguém que necessariamente venha primeiro injetar uma grana no teu projeto para depois você ter projeção, né? Você mesmo, com um celularzinho em casa mesmo, já pode dar conta do recado, né? E aí depois você vai entendendo, né? Então, na rua também é a mesma coisa. Inclusive, hoje em dia, tem até curso, eu acompanho vários caras que dão aulas de produção também, mas dessa parte do setor de gerenciamento, assim. Ensino como músico você gerenciar a tua carreira, né? Passo a passo, assim, de como você fazer. E, por exemplo, tem muitos desses produtores que dizem uma coisa que eu acho interessante, que não é ruim. Não é ruim, por exemplo, o próprio artista falar com o contratante. Tirando não é mitos, ruim. né? Tipo assim, não é, eu achei interessante essa abordagem deles. Quer dizer, por que não é ruim? Claro, se você tiver uma abordagem correta, se você sabe, né, de forma correta como apresentar o seu trabalho, como atingir, né, como negociar, enfim, né? Às vezes, não estão me valorizando, estão pagando um pouco, mas, poxa, meu, quando pergunta quando você cobra, você fala que é isso? Não tem negociação, né? Exatamente, meu. Se você fala que o seu cachê é 100 conto, o cara não vai dizer, não, vou te pagar 250 porque você merece. Para, gente. Chega, para de romantismo. Isso não existe. Não é verdade? Então, se você nem sabe se valorizar, não vai esperar que o contratante te valorize. Não vou pagar mais para você porque você tocou bem. Então, esses detalhes todos, hoje em dia, é a gente, como músico, que tem que ficar ligado, né? O tempo todo, entender o que está rolando, saber um pouquinho de produção, saber um pouquinho também de como falar com o contratante, ou saber um pouquinho de mixagem também, entender, porque agora eu posso fazer também meu próprio álbum, entender um pouquinho de filmagem também, porque agora eu posso filmar algumas coisas que eu estou tocando e eu mesmo postar, entender um pouquinho de rede social, porque hoje em dia é o que está rolando, né? Claro, é a onda que tem que surfar, né? Entender de anúncio também, inclusive, né? Os anúncios que rolam na rede social, entendeu? Porque tudo isso é coisa burocrática que músico geralmente não gosta de fazer. A gente é romântico. A gente é romântico, a gente fica viajando as ideias lá, tentando descobrir o acorde novo, aquela palavra que vai encaixar na terceira frase da tua música, né? Tudo isso é lindo. Tudo isso é lindo, mas isso não vende, né? O que vende é um anúncio bem feito, que vende. Então,
é legal a gente agregar, sim, toda essa arte, todo esse conceito, mas saber como colocar uma roupa nisso, né? Uhum. Como propagar isso, né? Como amplificar essa parada, né? Acho que a onda é essa, né? O mundo de hoje em dia, não só o mundo artístico, né? O mundo de forma geral, é isso. Tá passando essa mensagem pra gente o tempo todo. Você não é mais uma pessoa de uma profissãozinha só. Não dá. Você é alguém que tem aquela profissão, mas sabe daquilo também, de outra coisa, sabe um pouquinho de informática, um pouquinho de não sei o quê, de tecnologia. É assim, né? Antigamente tinha aquele negócio assim, eu sou de exatas, eu sou de humanas, né? É Isso verdade. sempre existiu. Fulano é de exatas, então ele se dá melhor com os números e tal. Ah, fulano é de humanas. Não. Hoje em dia isso caiu. Você tem uma especialidade, sim, vai ter alguma coisa que você vai se direcionar, vai se identificar melhor, mas você vai acabar tendo uns conhecimentos assim, mesmo que sejam básicos em outras áreas ali para poder agregar para a tua profissão. É isso. É bem necessário mesmo, não tem como fugir. Com Agora, certeza. falando aí de banda, né? Não tenho como não falar que você praticamente você já veio de uma família musical e você casou também com uma pessoa que a família é totalmente musical. Praticamente você tem Sim. banda em casa, né? É, Me conta como é essa vida de... Porque, assim, poucas pessoas têm esse tipo de família, né? Vamos falar bem a verdade. sim, sim. Poucas pessoas têm alguém que a mãe é cantora, a irmã canta, e não sei, né? Você Sim. mesmo, e tanto casou com uma pessoa, com a Fernanda, que também ela canta, o pai canta, as irmãs cantam, todo mundo canta. Não sei quem mais canta, mas deve todo mundo cantar aí, que é uma coisa do sangue, né? Como é essa É, coisa também quando você convive com tantas pessoas assim que entendem de música? eu acho que isso é uma curiosidade interessante. Uma vez perguntaram para o Pedro Mariano sobre isso, né? Filho da Elis Regina. Porque ele tem a Maria Rita, e aí tem o pai, que é um baita pianista, assim, né? Maravilhoso também. Mariano. E o irmão, os dois irmãos, se não me engano, o baixista, é Marcelo Mariano, parece que é o baixista. O Boscoli, E o né? outro que é o Boscoli, que é produtor também, músico, enfim. E perguntaram pra ele, como é que é esse negócio aí, cara? Família toda musical, acho que vocês ficam toda hora tocando, né? Ele falou, que nada, bicho. Falou, que nada, cara. Não. Quando a gente se encontra, a gente quer falar de futebol. Porque eu entendi o que ele quis dizer assim, né? Porque às vezes a rotina de um é muito diferente da do outro, né? Uhum. Muito diferente da do outro, que nem o meu caso, né? A gente dá aula junto, por exemplo. Eu dou aula na mesma escola mas tem trabalhos que eu vou que ela não vai, e vice-versa, né? Tem trabalhos que ela pega que eu não pego, né? Então, não dá para conciliar todos os trabalhos, né? Tem alguns que a gente acaba fazendo junto, mas outros não, né? Então, por exemplo, ela tem ela se enveredou bastante por canto infantil, uma coisa que ela domina muito, assim, né? E eu não tenho especialidade nenhuma com criança. Eu gosto da criançada, mas ensinar a criançada para mim é bem difícil. Eu acho que não é minha pegada, não, né? Então ela já tem uma facilidade para isso, né? Então ela tem essas coisas, né? Meu sogro também vira e mexe, a gente faz um som, mas é algo bem esporádico, não é sempre, né? Agora, uma coisa que é muito legal, que sempre acontece, que é até, eu posso até dizer que é uma tradição familiar, é muito legal isso que acontece, eles são muito ligados ao repertório sertanejo antigo. Então eles sabem tudo, eles sabem tudo disso aí, tudo, né? Olha que legal. Tem muito domínio disso, muito mesmo, assim. É um negócio absurdo. E eles têm essa coisa da viola, né? De se juntarem ali e tocarem essas músicas e tal. Eu acho muito massa essas coisas, né? Eu sempre valorizei essa cultura, isso não é novo para mim. Muito bom. Mas eu acho legal porque isso acontece desde sempre, né? Eles têm essa tradição. Então, sempre quando se reúne do lado ali, ou uma viola também, para Que poder legal. A viola fazer é esse difícil de repertório. tocar. E aí eu pego minha escaletinha lá, eu pego minha escaletinha azulzinha lá e tento fazer alguma coisinha lá. Então, isso é uma.
Isso é uma reunião que sempre acontece. Então, se alguém pergunta assim, ei, o que que vocês fazem de música? Eu posso dizer que, pelo menos isso aí a gente sempre faz junto. Que bom, né? Agora, Que o legal. restante dos trabalhos, né? Os restantes dos trabalhos são mais esporádicos mesmo, porque, como eu falei, são linhas diferentes, né? A Fê dá aula comigo, sim, mas ela às vezes está em trabalhos diferentes dos meus, né? E aí, quando a gente chega em casa, a gente quer falar de futebol. Que ela gosta também pra caramba, sabe de Que futebol bom. mais que eu. Então, Olha que coisa, né? tem esse negócio também. E de vez em quando, assim, a gente fala, vamos tocar um negócio aqui, gravar um vídeo, Uhum. né? Vamos gravar um vídeo, produzir um negocinho aqui, a gente faz, posta, e é isso. Que feliz, Sem que bom. segredo, assim, né? É, Gera porque curiosidade, a galera acha que a gente fica, tipo, sei lá, 24 horas, né? Fala uma coisa assim, fala, ó, isso aí que você falou foi uma escala pentatônica. Não é assim, né? O outro bate a porta ali, olha, essa nota aí é um si olha, 2. isso não, eu Mas acho que é, você não, cantou fora do tom, hein? Não mas depois parecia com com o aquela passar do versão, não. tempo, é, rola umas outras demandas, assim, né? Além da música e tal. Mas a música tá presente no nosso dia a dia. Se você, tipo, se você vier aqui no meu apartamento, quando você entrar aqui, você vai se assustar com a quantidade de violões que tem na sala. Violão e viola, né? Eita, que coisa boa, meu. Porque é um monte de violão espalhado aqui na sala. Aqui. Olha aí, No viu? meu espaço tem um piano, no outro cantinho, em qualquer lugar que você andar tem um violão pra você pegar e fazer um som, Então, assim, né? que ótimo. Assim que é É, bom, não pode então, faltar violão. Eu também música aqui já dei rolando uma pra caramba, acumulada assim. aqui. A metade aqui Eu tô vendo da aí parede, guitarra. aqui tem guitarra, aqui tem um violão, ali tem mais 3 violões. Olha, não é que eu sou virtuosa, mas assim, é que eu acho que cada violão ele tem um som, né? E acabou cada Sim, um vindo de sim. um jeito diferente, então eu sou pegada, assim, querendo ou não, Que vai legal, show de pegar. bola. E eu tô aprendendo o ukulele. Aí, minha filha, Ah, menino, esse negócio aí olha que é massa. doideira. Eu já fiz Que uma bacana, música que já bacana. com ukulele, Ó, que mas, top. mas ainda eu não tenho, como é que se diz? Eu não tenho ainda tudo memorizado, igual no violão, Hum, assim, os hum, acordes, que são muito mais fáceis, né? Se eu tivesse Mas é por conta do tempo também, né? também. Mas tudo bem, porque assim, quando eu fico caçando nele também do mesmo jeito. Aí eu falo, esse aqui, É. olha, esse aqui, esse aqui é legal. E é bom, né? É gostoso Porque acho fazer música desse jeito, sim. que incentiva também, né, ter as pessoas que são músicos, porque eles Sim. entendem qual que é essa dinâmica. Porque eu vejo assim, por exemplo, tem pessoas que amam música, tem um filho músico ou marido músico, só que na hora que você precisa se dedicar, estudar, ficar lá no seu cantinho, aí já vira tipo. Você pode falar? Então posso, mas depois. Porque é uma coisa É. tão natural que você está estudando seu instrumento que o pessoal às vezes pensa que você consegue se concentrar no seu estudo e nas coisas da casa. Ou É. fazer compra, não sei o quê. É. Ah, É. tá bom. Às vezes é mais difícil, né? Porque eu via que Sim. muita gente na universidade lá escapava de casa para poder ficar lá nos laboratórios, porque em casa não conseguia se concentrar. Então, para vocês aí, É a dinâmica, verdade. pelo menos, aí já também rola, mas todo mundo se entende, né, nisso aí. Isso é muito bom. Mas é que tem muito detalhe nisso também, porque também envolve as formas diferentes de estudar, né? Hum, Nem todo mundo tem aquela, sei lá, nem todo mundo é pragmático assim a ponto de falar, ó, todo dia, das 2 às 3, fecharei a hum. porta do meu quarto, vou Vou ficar beber, ali. vou beber um gole d'água, vou abrir o livro do Czerny para fazer uns estudos assim, de modo metódico assim, né? Cada um tem uma forma de enxergar o estudo, né? Isso também muda. Por exemplo, eles que estudam canto é uma doideira, porque o jeito de estudar é diferente, né? A É dinâmica é verdade. outra. Tem que soltar a voz, né? Então, como é que faz, né? A gente está no apartamento, né? Então, tem essas coisas que Também, também. impedem e tal, né? E cada um tem um jeito de também praticar, né? Não é assim, não é de forma sistemática, entendeu?
A gente, não dá sei para lá, ser todo dia no separa. mesmo horário. Sim. Um separa assim, ó, meu horário das 2 às 3, você das 3 às 4. Ou cada um entra para um quarto para fazer atividade. Não Mas é assim. pelo menos quando as pessoas elas entendem mais de música, tem uma compreensão, né? Porque às Claro, vezes pode sim, rolar, sim. quando não tem essa compreensão, às vezes pode rolar aquela coisa de, então, né? Você só fica lá Aí não, aí é tocando difícil. instrumento, Sim, aí aí é muito porque complicado. porque na É, família eu vejo assim que tem muita gente que acha que aquela coisa que a gente tava falando do dom, né? Falar, esse aqui sim, aprendeu aqui, olha só, ó, ele toca a hora que ele quiser, então vem aqui fazer é, não sei o quê. E, tipo, a pessoa tá lá, assim, aprendendo alguma coisa e o aprender fica sempre estacionado, né? Eu é vejo isso complicado, não acontecendo evolui, né? muito. Não evolui. É. Pelo menos, eu tento fazer meus estudos, assim, que eu fico relembrando alguma coisa, ou que eu tô estudando a minha própria música, porque eu esqueço bastante. Eu tenho. Hum. A minha memória, assim, é uma. É mesmo? Eu esqueço muita música, vixi. Olha. Tanto que, assim, claro, é porque eu passei um longo período sem nem tocar no violão, né? Foi, acho que a primeira Ah, vez na é minha mesmo? vida. Foi. Passei esse período aí, nossa senhora. Foi a quarentena Caramba, que me meu. tirou do guarda-roupa Ah, lá que eu tava, no armário que eu ah, tava. caramba. Eu tava trabalhando demais, tava trabalhando de manhã até Ah, à noite. Aí o violão eu olhava pra ele, ele me olhava e ficava aquele amor platônico. caramba, Entendeu? meu. Foi, passou. E aí eu tô, assim, por exemplo, tem horas, acho que semana passada lá eu fiz uma live que, meu Deus do céu, se vira nos 30 não vinha algumas músicas, eu também tava numa condição um pouco Ah, difícil, mas depois eu fiquei parando e estudando, porque tinha, hum, tinha tonalidade das minhas músicas que eu não tava conseguindo lembrar. caramba, meu. Só que, tipo, aí eu falei, meu, mas como é que é isso aqui mesmo? Eu fiz? Aí eu falei assim, no violão, esqueci o Você tava acorde. tirando a própria música. Ah, mas sabe o que é o pior? É que eu tenho um monte de música que eu não sei tocar, que é minha. Eu te entendo. Eu te entendo, porque às vezes eu tenho muito isso com os meninos do quarteto. Os meninos do Uhum. quarteto, a gente tem muito isso. A gente inventa uns negócios muito loucos e depois se mata para tocar. A gente fica se matando para tocar o que a gente mesmo E você fez, né? É muito comum para nós isso. Ai, Eu te gente, vou entendo. falar. Mas sabe o que me dá raiva? É porque, assim, quando eu tô fazendo a música, às vezes eu não dou nada pra música. Sabe aquela música que veio, assim, tão natural, tão simples, assim, como a gente tá conversando aqui? Aí eu falei assim, vou registrar. Aí eu tô lá, tim, 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 tim. E depois eu deixo lá, nem coloco o nome, nem lembro, sabe? Nem dei valor pra coitada da música. Aí eu tô lá mexendo no meu celular, falei, nossa, que música legal. Aí eu vou olhar lá no meu caderno. Não tem. Não tem nada. Eu falei, o que que eu fiz aqui? Eu não consigo nem reconhecer o acorde. Aí eu fico tentando fuçar. Caramba, meu. Aí eu falo, ó, um dia eu sei que eu vou pegar todas essas músicas aqui, ó, e vou pedir para alguém, pelo amor de Deus, me ensina a tocar essa música aqui, que eu não sei tocar a minha música. Às vezes acontece milagre, né? Às vezes acontece que eu pego o violão, volta. Tipo, aperto o download do violão, assim, Vem, aí volta. Porque Ai, você meu já Deus. tem também muita coisa pronta no dedo aqui também. Tem, Né? Você já tem muita possibilidade aqui, né? Então, a memória mas, muscular tá é desesperador. ativa, né? Se Doideira desesperador. isso aí, né? Um pouquinho de prática a gente precisa ter, senão até a mesma música nossa a gente rala. Mas o bom é o seguinte, que mesmo que talvez você não tenha escrito isso, é importante que você tenha registrado em algum lugar. Sim, registrei Ah, foi na só o no áudio, celular. eu só fiz um solfejozinho, não tem a letra, não tem problema. Está registrado. Tem no áudio, já é uma forma de você poder resgatar isso e continuar essa composição, né? Então, O eu ruim é quando pensei, você tem uma ideia muito legal e não consegue, sei lá, naquele momento esqueceu de gravar e tal, esqueceu de escrever, e aí pronto, meu. Aí é muito complicado. Um negócio tão não, legal que você tem naquele momento e não consegue lembrar mais. mas É ruim, né? eu aprendi em 2011, quando eu comecei a tocar, porque eu sempre pegava o violão e começava a fazer tipo repente. Hum, E aí saía uma música, eu, nossa, que legal, o que que eu fiz? Não sei. Aí eu não tinha, nunca conseguia lembrar nem da primeira frase que eu falei, nem da última que eu falei. Aí uma amiga minha falou assim, Paula, por que você não grava? É mesmo?
Aí eu comecei a ter É, esse hábito de gravar, e aí a primeira vez que eu fui fazer, eu percebi que funcionou. Tipo, ligou a minha memória, entendeu? sim. Também é óbvio, porque eu fico voltando a música 300 milhões de vezes, mas assim, Hum. já várias vezes eu fiz música, tipo, como é que é? Faroeste Caboclo. Foi uma Ah, música assim, um textão assim. Aí eu fiz ah. zoando, tipo assim, tava zoando, eu falei, então, porque aconteceu isso, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, contando a história. Aí depois eu ouvi, ri, falei, então, como é que toca? Não sei. Várias vezes, eu acho que eu devo ter aí, ó, brincando umas 30 músicas, assim, que eu já achei, que eu falei, que é isso? Eu não sei tocar. E às vezes me dá uma raiva, porque dá vontade de tocar, eu falo, nossa, gostei. Aí eu fico ouvindo a música 300 vezes para ficar enjoada dela, para me Pra esquecer. tentar pegar de Depois. novo. Não, nem isso, é para É, esquecer, que eu são sei que coisas não que vai a dar. arte tem, né? É, a arte tem essas coisas, né? A Nossa, arte tem demais, né? essas coisas. E aí, agora me fala, projetos, você está tendo algum projeto aí novo de lançar alguma música? O que você tem de ideia aí para o seu futuro musical? Então, é uma coisa bem interessante que eu estou passando por um período bem legal de muito aprendizado em algumas coisas específicas. Uhum. Assim, então, por exemplo, eu estou começando a produzir agora, né? Eu só basicamente só fazia trabalhos como arranjador também e tal, e, e aí freelancer, né? Gravava para as pessoas e tal. Sempre atuei muito em cerimônia e tenho bastante composição minha. Já lancei um álbum meu em 2016, tá? E mas eu não tava conseguindo colocar em prática mesmo essas coisas, esses trabalhos de produção, pegar uma coisa do zero mesmo e produzir e lançar e tal. Então esse ano foi um ano bem interessante para mim. Está sendo um ano bem interessante para mim, que eu estou começando a colocar isso em prática, né? Então estou melhorando o meu espaço aqui, que não é muito grande, mas hoje em Mas tem dia o que o que precisa. importa é o resultado, né? Uhum. Então estou conseguindo, estou investindo em alguns equipamentos, comprei um outro teclado, um arranjador, né? E uma placa de áudio, né? Eu melhorei o desempenho do meu computador. Enfim, fiz umas coisas assim para conseguir produzir agora também. E aí eu já peguei umas coisas de um artista, assim, eu considero ele um grande artista, é um brother meu, assim, super compositor, assim, um cara que escreve umas coisas maravilhosas e tal. E eu fiz uma coisa muito louca, assim. Eu fiz que nem o Quincy Jones fez com o Michael Jackson, né? Diz que o Michael Jackson estava num evento, no lançamento de um filme, assim, não lembro qual filme que era, enfim. E aí, uma galera lá, né? Produtores musicais, os caras, os feras de trilha sonora, sabe? Muita gente Uhum. importante lá. E aí, conversa vai, conversa vem. Ele estava dizendo que, ó, conversando com a galera, e no meio dessa galera, tava o Quincy Jones, né? O Quincy Jones estava junto ali, e ele falando assim, cara, preciso tô querendo produzir um novo álbum aí. E começou a falar sobre o conceito daquilo. Ele disse assim, só que tá difícil de eu achar um produtor, cara. Não sei, eu tô pesquisando ainda, tal. Colocar na mão do cara certo, né? Porque eu quero produzir algo diferente. E começou a explicar sobre o que ele queria do diferente, né? Uhum. Aí o Quincy Jones falou pra ele assim, você tá procurando produtor, mas não achou? Ele, é. Então faz o seguinte, dá isso pra mim que eu produzo isso pra você, cara. Bota isso Entendi. na minha mão, bicho. Obviamente eu não sou Quincy Jones, pelo amor de Deus. Mas Eu teve a achei mesma muito ideia. louco isso. Eu achei muito louco isso que ele fez, cara. E foi um álbum do Michael Jackson, eu não lembro qual álbum que foi esse, mas assim, foi o álbum divisor de águas da carreira dele. Foi esse álbum aqui, né? E aí esse brother meu, a gente teve um coral um tempo atrás, assim, que fazia um repertório cristão, todas as músicas eram dele, são dele, né? Caramba. Todas as músicas são dele. O repertório massa demais. Mas aí, sabe como é que é, né? Lidar com um monte de gente, aquela coisa. Acabou não dando certo o projeto depois de um tempo. Aí o Uhum. coral era dele, ele me convidou para participar. Acabou não dando certo. E ficou com aquelas músicas dele assim. Ficou parado. E aí a gente sempre tem contato e ele comentando comigo que estava fazendo umas coisas, que
estava com vontade de gravar, e aí ele falava assim, cara, eu não acho que eu canto bem, não sei, eu acho que não seria legal, eu gosto de compor, tal, ele tem um conhecimento harmônico bacana também, toca um pouco de piano, assim, tem bastante musicalidade, toca flauta transversal, é, estudioso de música também. Mas ele sempre falava isso, cara, eu não considero minha voz legal para eu mesmo cantar as minhas coisas. Sei lá. E aí ele começou a correr atrás de cantores, assim, apresentava um projeto. Aí ficava naquele, como diz meu pai, ficava naquele lenga-lenga. Chamava um cantor, aí a pessoa vinha, e ele sempre me chamava. Daniel, você me ajuda aqui nos arranjos? Ok, eu sempre lá com ele e tal. Aí chamava um cantor, aí a pessoa passava 2 músicas, gostava, gravava, fazia uma pré, gravava e tal, aí ele ficava animado. Nossa, já arrumei um cantor para cantar minhas músicas, cara, vamos prosseguir no álbum. E aí a pessoa dava alguma desculpa. Não, porque não é minha praia, cara. Não, porque não sei o quê. Não, porque não. E aí, meu, várias pessoas, assim, sabe? Gente que às vezes era conhecido da gente, amigos nossos, assim, que dava dessa, assim. Aí ele chamou uma moça para cantar, que era até conhecida da gente também. Aí ela fez a mesma coisa, e aí foi nos ensaios, a gente gravou umas 2 músicas pré ainda, né? Gravou umas pré. Aí ela sumiu, assim, não respondia mais ele. E falou, meu, cara, eu não sei por que que ela rejeitou, ela não fala por que que não quer mais, mas também não me responde. E ficou aquela história, e com isso a gente perdendo tempo, Uhum. né? Tinha gente que às vezes fazia o trabalho direito, mas era longe, então era muito contramão pra gente poder ir no estúdio da pessoa, enfim. Aí ele me fez aí no dia, eu falei, quer saber, meu, deixa isso quieto. Deixa isso quieto, você precisa de produtor? Dá isso aqui na minha mão que eu produzo isso pra você. Você precisa de cantor? Esquece cantor, bicho. Você canta as tuas coisas. Se vira e canta as tuas coisas, né? Pronto. Talvez Pode até chamar isso, alguém. né? Então, vai chamar Ele alguém não para participar? desapegou Não, também, beleza, né? lindo, Talvez. lindo, legal chamar pessoas para participarem, sim. Mas, meu, você tem que fazer, você tem que tomar a frente da parada e fazer, cara. Coloca essas coisas para funcionar, vamos trabalhar junto aí e vamos ver o que dá. E graças a Deus a gente conseguiu lançar a primeira música já. Olha aí, parabéns, A velho. primeira música tá rolando já. E tem mais pelo menos umas 9 aí pra gente poder lançar até o final do ano. E aonde que a E gente escuta? YouTube? YouTube, o nome Hum, desse brother é Alex Góes. Eu vou Alex deixar depois gosta. vou deixar depois o link do canal dele aí, Sim, deixa, tá? porque Para daí a o gente. pessoal poder acompanhar. Nas minhas redes sociais também tem. Eu Uhum, compartilhei também essa primeira música. Então, eu acho que é um trabalho bem legal que eu estou conseguindo desenvolver esse ano especificamente. E aí vou dar prosseguimento, claro. Que é como produtor, que é um trabalho que eu não tinha produzido nada além do meu próprio álbum, né? Meu álbum eu produzi, sim, direcionei e tal, mas eu não tinha produzido nenhuma outra coisa de uma outra pessoa, de um outro artista e tal. Essa foi a minha primeira experiência e eu gostei pra caramba. Arranjo eu sempre fiz, né? Sempre uhum. fiz arranjos e tal, mas pegar uma produção inteira, assim, pra fazer e direcionar tudo é a primeira experiência. É que eu tô adorando. É que eu tô Muito adorando. bom. Gostei de saber aí. Daqui a pouquinho eu vou lá dar uma olhada lá, pra ver como é que tá essa Sim, história. sim, é muito legal. Ele é um baita Vamos lá, né, letrista, gente? assim. É, Aqui, ó, o vídeo depois ele vai ficar no YouTube, né, Cantadora de Histórias, e também no perfil aí, Facebook, Cantadora de Histórias, para ver aqui. Vamos dar uma força aí, porque eu acho que a música a gente tem que incentivar as pessoas, principalmente pessoas que são bons profissionais e boas pessoas de caráter, porque às sim, vezes a gente ajuda até uma pessoa que é boa profissional, mas ela não trata bem as outras pessoas em torno, e não é legal isso, gente. Vamos pensar aí, se fosse seu pai, se fosse você, se fosse alguém da sua família trabalhando com alguém que trata mal, né? Na música não é diferente. Então, vamos aí ajudar as pessoas que estão trabalhando, se esforçando, se dedicando para manter a música viva, né? Manter uma música boa, de qualidade. Eu acho que música boa, de qualidade, é quando a pessoa ela se dedica de fazer o seu melhor. Isso eu acho que é, sabe? com certeza. Porque é uma tradição que hoje, se as pessoas elas não ralam, não estudam, vai ficar para trás, vai ficar sendo Sim, esquecido. com Então, certeza. vamos tentar dar essa força aí para todos os artistas, né? Você conhece um artista que seja aí do seu bairro, seu amigo, deem força, ajudem, compartilhem os vídeos,
Se inscrevam nos canais, gente. Não é uma coisa tão difícil, sabe? E eu acho assim que ajuda. Você dá um incentivo, porque são horas dedicadas, são dinheiro que a gente, às vezes, a gente pega de um outro trabalho para investir no nosso trabalho musical, para poder oferecer muitas vezes gratuitamente. Então, vamos valorizar aí a arte, né? Para depois não ter que ficar reclamando que só tem coisa aí que é vulgar, né, gente? Então, vamos ajudar o pessoal aí a desenrolar, e ainda mais música autoral, música que a pessoa ela tá trabalhando aí, ó, com uma parceria super legal assim. E é isso, né? Agora, vamos chegando aqui no final, né? Infelizmente, essa hora vai ter que chegar, senão a gente vai ficar falando aqui por muito tempo, porque eu e você, a gente gosta de ficar conversando, sempre foi assim. Mas aí, chegando nos momentos finais, pensando na sua história, né? Já que aqui é uma radiola de histórias, como você, se você pudesse, assim, pensar na sua vida, né? Como você imagina que a sua história vai ser vista? Você gostaria de... Você tem alguma ideia, assim, de pensar? Quando eu não estiver mais aqui nesse mundo, como é a minha história? Como é que eu vou deixar essa minha história aqui para ser contada? Você já pensou? Como é que eu quero que a minha história seja contada? Qual a parte, assim, que você vai falar assim, olha, ele era o Daniel Ramos, aquele músico que ajudava tantas pessoas, ou aquele músico excelente que se dedicava tanto? Qual é a parte que você gostaria de ser lembrado? Eu acho que a mensagem que eu quero passar, né? Uhum. A mensagem que eu quero passar tem a ver com o propósito. O meu propósito é o mesmo, seja dando aula, seja tocando, seja produzindo trabalho de alguém. O meu propósito é o mesmo, né? Eu quero ser lembrado pelo meu propósito. E o meu propósito é ser relevante na vida de alguém, mesmo que de forma indireta. Eu ouvi tua música, bicho, isso me virou uma chave na minha vida em algum momento. Eu ouvi você falando alguma coisa em um podcast e me fez pensar melhor sobre a minha carreira. Eu ouvi alguma coisa você falando numa aula. Eu nem sou músico, nem toco instrumento, mas aquilo que você falou na aula me serviu de alguma forma, sabe? Eu acho que é isso que importa. É isso que importa. A nossa vivência aqui na Terra tem que ser por propósito, né? Existir por existir não adianta nada, né? Cortella diz assim: se você não existisse, que falta faria, né? Uhum. Então, eu acho que o que eu quero deixar vivo não é só que alguém me olhe ou lembre de mim, dizendo, aquele sujeito tocava bem, sei lá. Tinha uma técnica diferente de fulano Beltrano. Para mim, um pouco importa, né? Porque tem gente que toca bem, tem técnica e não tem caráter, né? Uhum. Toca bem, tem técnica e não faz diferença nenhuma na vida das pessoas, né? Então eu fico pensando muito nisso, porque quando o nosso propósito é bem definido, ele vai além da nossa musicalidade, da nossa religião, da nossa fé, vai além de tudo, né? Aliás, ele está inserido em tudo que a gente faz, né? Então eu não quero ser lembrado só como um bom músico. Uma vez eu comentei isso com alguém. Faz tempo que eu não ouço alguém falar sobre uma qualidade minha pessoal. Toda vez que alguém pergunta de mim, alguém fala assim, é bom músico, é pianista, não sei o quê, professor, não sei o quê. Caramba, e eu fico pensando assim, e se eu não fizesse isso? E se eu não tocasse? Se eu não fosse professor? Se eu não soubesse nada de música, entendeu? Como é que as pessoas me veriam? Então, o meu propósito tem que estar acima de tudo. Eu Perfeito. preciso ter isso bem definido. E aí isso vai refletir na minha música, na minha família, na minha fé, nas minhas amizades. Propósito, né? Essa é a palavra. Bravo. Olha, vou te falar. Eu acho que você realmente vai ser lembrado assim, porque você é inspirador. Da última vez que a gente conversou, eu já estava olhando para o meu piano, já assim, já com uma vontade de ficar aprendendo. Olha que legal. Porque isso, até fiquei pensando, eu não vou fazer agora, mas na hora que eu for pegar a aula, eu vou ser a sua aluna, porque realmente eu fiquei pensando assim, gente, sabe? São pessoas assim que você começa a despertar uma coisa dentro de você, um interesse que você, com certeza, isso que eu senti, né, de querer me aproximar um piano,
nunca vou esquecer que foi por você. Então, quer dizer, o que vai Bacana, desenvolver que daqui bacana. para frente, porque você, no seu modo de ser, a sua atenção, a sua gentileza, né, o seu jeito de ter essa tranquilidade de passar uma mensagem, é quem inspira, né? Quem tiver ali Que com bacana. aquela vontade de aprender alguma coisa, que está um pouquinho assim escondida, quando ela começa a colocar a cara assim e vê uma pessoa disposta, porque esse mundo está precisando de muita gente assim, né? Claro, E claro. eu posso só desejar que você continue com esse coração que você tem, né? Essa vontade de sempre fazer o bem através da música, através de você mesmo, né? Porque você é uma pessoa que faz o bem sem olhar a quem. Eu tenho certeza que você, quando for para ser relembrado a sua história, e espero que seja muito tempo depois, né, na frente, que a gente precise repensar assim. Mas antes disso, a gente também vai poder olhar para a sua vida como um arquivo confidencial. A gente vai poder olhar e falar assim: Daniel, realmente, ele sempre, assim, por todas as coisas que ele fez, o legado que ele está fazendo na vida aqui é de muita empatia, é de muito propósito, é de muita disciplina, é de muita coerência. Então, eu só posso desejar para você muito sucesso e que você continue sempre com esse coração bondoso aí e com uma felicidade, né? Um amor, saúde, tudo de bom. Eu te desejo tantas coisas boas de verdade e espero que logo eu possa ser sua aluna também. Olha, dou aulas online. Exato, por isso. Dou aulas online, sem Ótimo. fronteiras. É isso que eu quero. Não existem fronteiras, né? O coração da gente se enche de alegria com tudo isso aí, Sim, com todas essas de palavras coração. aí, né? Espero continuar contribuindo, né? Inspiração é um negócio legal, né? Uhum. É um negócio bacana, né? Quando a gente vê alguém fazendo algo e deseja fazer também, pô, quando é algo positivo, né? Quando é alguma coisa legal que a pessoa está fazendo, pô, isso é muito massa. Isso é muito massa. Servir de inspiração é enriquecedor, né? É recompensador, né? E às vezes eu enxergo alguns alunos assim, hoje, falando umas coisas assim, e eu fico pensando, cara, esse cara vai tocar muito mais que eu. Poxa, que legal, tipo, sabe? Que massa, meu. O cara tá desenrolando em pouco tempo o que eu demorei para desenrolar em muito mais tempo. Ele tá entendendo tudo, ele tem que sacar, entendeu? É o seu Eu tenho um sucesso aluno também, mesmo, né? eu tenho um aluno mesmo que tá pegando umas coisas assim que eu tô passando para ele, e ele tá estudando comigo, sei lá, um ano, e eu tenho que pegar, assim, para organizar tudo isso, sabe? Ele tá pegando um ano. Eu falo, se esse Sim, moleque for claro. ligeiro, eu preciso ficar esperto com ele, senão tô criando cobra, né? Tô criando cobra. Sim, Mas é é legal, é massa maravilhoso. esse tipo de coisa, né? É essa coisa do propósito, né? São os frutos, né? Os frutos, né? Então alguém fala assim, olha, eu não toco piano, mas poxa, você... Teve uma vez, rapidinho, eu falo pra caramba, Pode daqui a falar, pouco vai pode dar falar. 3 horas de live. Teve uma vez, num evento Ah, eu muito não tenho legal, problema com hora, é mais é, por você que eu não quero. é, Gente, eu adoro falar, vocês sabem disso, por isso que o podcast é Radiola, vamos falar como uma rádio. é, Muito mais por você, porque eu sei que os compromissos, né, a gente acaba tendo é diferente. sim, Mas você pode falar livremente, aqui é o é, lugar para falar. eita, só para eu contar essa história, eu prometo que eu finalizo. Mas E imagina. o menino que eu encontrei num evento assim, numa exposição, tocando pra caramba, guitarra. Tocando bem pra caramba, assim, numa pegada instrumental, mas mais voltada pro rock, assim, né? Uhum. Então, aqueles solos maravilhosos, assim. Tocando mesmo, assim, molecão, sei lá, 15, 16 anos. Tocando, eu falei, pô, acho que eu lembro desse menino. Aí eu cheguei e falei, "Ô, e aí, tudo bem, cara? Tô lembrado de você, acho que você é. Aí eu lembrei dele da igreja, assim. Lembrei dele da igreja, e ele ficou muito tímido, assim, super Hum. tímido, assim, conversou um pouquinho comigo, me abraçou e tal. Pô, que legal, nossa, foi tão legal ver você aqui, cara. Passa o seu contato. Eu passei meu contato para ele, beleza. E foi esse negócio, lembrei dele, um menino da igreja, assim, que às vezes me via tocar, assim, pronto. Ele tava tocando guitarra.
Aí depois, a gente se falando pelo WhatsApp, ele falou, cara, desculpa, eu sou muito tímido e tal. Então, assim, não consegui falar mais coisas. O tanto que você, aquele dia, que a tua presença se representou para mim. Mas deixa eu te explicar, e não sei se você lembra. Eu ficava te olhando tocar, cara. Ficava te olhando tocar, era muito moleque, assim, ficava te olhando e foi por causa disso que isso me despertou um desejo pela música. A gente toca instrumento diferente e tal, porque eu nunca toquei guitarra, assim, ainda mais na igreja, assim, né? Ele falou, ó, a gente toca instrumento diferente, mas foi você que me inspirou, cara. Putz, aquilo ali eu falei, eu Que ganhei um lindo, dia, né? ganhei um mês, ganhei um ano, sei lá, né? E eu nem lembrava, assim, nem lembrava dele. Eu sei que ele tinha ido para um outro estado e tal. Eu vi ele do nada numa exposição, num evento, e ele tocando pra caramba, o menino tocando pra caramba, assim, um som profissional. E ele falando, pô, você me inspirou nisso, cara, porque eu não sabia, não tinha nem ideia de música, e eu comecei a pegar gosto pela música, foi crescendo, aí achei um professor de guitarra e comecei a estudar guitarra. Que coisa mais linda, Então né? você vê, conseguir, né, de forma positiva, inspirar alguém até de um instrumento diferente, Isso é muito né? Até de um sensacional. instrumento diferente. Então, assim, isso me marcou muito e tal. Então, acho que é isso que a gente tem que ser, né? O tempo todo, né? E ficar sempre ligeiro com o que a gente fala, o que a gente faz, né? Isso A é. gente que fala muita coisa de forma inconsequente, tá vendo? Eu não lembrava do menino. Agora, você imagina se eu tivesse feito algo ruim, falado algo ruim, né? Eu não Total. lembrei. Eu não lembrei, assim, mas foi algo muito positivo e marcou ele, assim, de certa forma, o moleque começou a estudar e tá arrebentando na guitarra. Se fosse o contrário, poderia, de repente, matar uma vida. Sim. Olha, eu vou falar até, tocando nesse assunto, né? Uma coisa que eu lembro, assim, de quando eu era pequena, duas coisas que acontecia direto comigo, que eu falava, gente, por isso que eu acho que também um pouco, eu fiquei com aquele trauma inconsciente, assim, sabe? Porque meu Ah, pai tinha um cavaquinho, eu não sei por que ele comprou esse cavaquinho, ele nunca tocou, ah, nunca tocou. Aí tinha aquele cheiro de cavaquinho novo, mas eu era muito criança, né? Aí ele saía para ah. trabalhar, eu ia lá, tirava, Eita. bem delicadamente, porque alguma coisa dentro de mim já sabia que aquilo ali mudava a afinação, né? Então eu passava o dedo bem lentamente, assim, e daí depois eu colocava ali de novo ali na capinha, colocava no mesmo lugar e. Ah. Quando meu pai tinha um cavaquinho, que ele tava na mão, o jeito dele, né? Criança, ele é uma pessoa que não tem muito jeito com as crianças, ele falava. Ah, vou tocar aqui. Aí a gente, eu posso tocar, posso tocar. Não, não pode tocar, não pode pregar. Aí a gente. Então ficava uma coisa totalmente proibida, assim. Com uma coisa assim. Ah, é, sim. Tive a experiência que eu fui na casa do meu primo, tinha violão, olhava assim, aí eu já queria chegar perto, e não, não pode tocar. Então, porque eu era muito pequena, poderia quebrar o violão, o cavaquinho, não pode. E aí, quando eu tive violão, a primeira coisa que eu fiz para várias crianças, parecia que virava um imã, sabe? Todas as crianças me via tocando, pegava o violão e ficava lá, tem, falava, olha, por mim pode até quebrar o violão, mas eu não vou cortar o barato da criança que está querendo se aproximar do violão e às vezes não tem nem em casa, né? E aí, É. muito assim, meu irmão, ele pegou esse jeito. Tipo assim, hoje meus irmãos, eu era a pessoa que queria mais violão na vida, e hoje eu tenho meus irmãos que tocam violão. Um toca até melhor do Ah, que eu, pra falar a verdade, ele até pega de ouvido. Eu falo, poxa, é olha bom, só, ele meu. ficou bom. E, e a questão também do. Eu ia falar, meu Deus, agora fugiu da minha cabeça. Era isso. Eu não sei, agora fugiu, talvez. Tudo A gente bem. estava falando de alguma coisa específica que a gente Sim, fez ou faz que marca a vida de alguém. sim, sim. Não me lembro agora, porque tinha a ver com É, essa coisa do instrumento, assim, quando foi, deixa eu ver agora, piano, tava com alguma coisa assim, agora fugiu, porque veio outras ideias na minha cabeça, agora não vai adiantar. é, Mas eu acredito que é assim, quando você deixa uma pessoa se aproximar, né? Não, agora eu lembrei. Aí essa daí era safadeza. Essa aqui, olha, eu vou te falar, essa aqui que eu vou falar é é. uma sacanagem. Não façam isso com as crianças, gente. Eu conhecia muito músico quando eu era pequena. Quando meus pais se separaram, eu tinha uns 10 anos por aí.
Aí a gente ia muito nas rodas de pagode, de samba que tinha na rua de casa. Aí tinha um povo lá que cantava também, os amigos lá da minha mãe, tudo amigo da minha mãe. Tinha uma banda de sertanejo. E aí eu vi aquele microfone lá, e eles lá cantando Leonardo, Zezé de Camargo Luciano, Leonardo, e eu sabia essas músicas, né? Eu queria cantar. Aí eles me davam o microfone e desligavam. Aí eu lá berrava, que nem uma louca, não saía a voz de jeito nenhum. Então, uma sacanagem isso aí, não faça isso com as crianças. Aí eu ficava sempre pensando assim, mas onde que tá minha voz? Eu cantava tipo assim, onde que tá minha voz? Não tá saindo? Não tinha, gente, não tá saindo aqui. 1, 2, 3, ligando, por favor, o microfone. Então, tipo, são coisas assim que às vezes essas brincadeiras, assim, que é brincadeira, né? Mas às vezes, tipo assim, eu tava levando a sério, né? Eu achei que era a minha oportunidade, né? E, oh, meu Deus, eu vou cantar. Peraí. Nada. Então, que mancada. Sacanagem, né? Fala sério. Eu acho que quando uma pessoa ela tem essa disposição, ela vai lá, te ensina, ela vai, te olha com um olhar assim mais... te dando esse incentivo mesmo, que você pode chegar lá, olha, eu toco de um jeito, mas eu também um dia eu não sabia. E eu cheguei, e hoje eu sei. Você também pode conseguir. Eu acho que é muito legal isso. E eu sei que você é a pessoa, assim, por isso que eu quero ser sua aluna, porque eu já sei que você vai me entender. Opa, por isso que a gente já junto. conversou, eu já sei que você vai. Eu sei que você não vai me recriminar, então eu vou ficar mais. Já vou te passar os horários ali no privado, entendeu? Ó. Me passa. Bora. Não, é sério. Sério, porque eu acho que, assim, quem compõe, gente, já é uma dica, hein? Quem compõe e toca violão é sempre bom ampliar um pouco a mente, assim, entendendo um pouco de... Com certeza, com certeza. Piano, teclado, porque eu só fui entender o que era sustenido e bemol com piano, tá? Eu fazendo violão, não tinha nem a noção. Eu falava assim, mas peraí. Tipo, da bemol... origem da parada, assim, por que é bemol, né? Eu não entendia nada. Mano, eu te juro. Depois do primeiro semestre, aí eu fui ver uma videoaula, assim, falei, não, vou dar uma olhada aqui, que eu não tô entendendo. Se eu voltar pro segundo semestre sem saber o que é bemol sustenido, eu acho que eu vou não levar vai rolar. Aí quando eu vi aquilo ali, eu fiquei tão me sentindo ridícula. Falei, nossa, gente, eu fazendo violão, mas como é que eu não me toquei nisso? Porque até mesmo o meu jeito de tocar, a escala eu fazia assim, né? Não era uma escala que eu tenho na cabeça, assim, tipo, né? Aí quando eu vi que no piano mostrava muito mais fácil, eu falei, não tô acreditando nisso. A visualização que a gente tem no piano dessas coisas é muito melhor. É muito melhor, fica muito claro, é muito legal, auxilia bastante. Vale a pena. Eu acho que também, assim, a questão de melodia é muito lindo. Eu sou apaixonada pelo piano. Sim. É muito lindo. Eu não vou nem dizer que eu sou, porque... Sou cientista, né? Porque é redundante, né? Também. Facilita bastante. É isso, olha, eu espero agora no privado, quando a gente desligar aqui, você fica aí, você me passa esses horários aí, que a gente já Fechou. Já vou dar um jeito, né? Show de bola, vamos sim. Tô precisando dessa movimentada dentro do meu coração e da minha música. É bom. Entendeu? É bom demais. Você vai ver o quanto vai te auxiliar. É isso aí. Então, olha, quem quiser também ter aula com o Daniel, já sabe, né? Vocês podem encontrar ele aí muito facilmente, Daniel Ramos, ou pianista no Instagram, né? Daniel Ramos Isso, pianista. Daniel Ramos, pianista. Pianista, isso aí. Isso. Ou no Facebook também te encontra como Daniel Ramos, pianista. Isso, é o mesmo endereço. Facílimo para achar. Se vocês não estiverem conseguindo, vocês podem também entrar em contato comigo. Vai valer super a pena. Também você tem método online, né, que eu vi. Sim. Também, quem quiser, não tiver tendo a possibilidade de fazer uma aula, videoaula com ele, também pode pegar aí, ó, e fazer aquisição do curso, que é muito válido, né? E sim. Acompanhar o trabalho dele, vamos ajudar aí nesse novo projeto aí que ele tá com um cantor-compositor, então vamos dar, né, força para as coisas boas renascerem, né, gente? Já tá aí. Com certeza. Tá precisando conhecer, né? E, olha, um prazer enorme. Agora, a próxima conversa eu quero falar com a Fernanda, hein? Sim, é verdade. Preciso passar o contato dela para você, preciso marcar isso também, é verdade. É verdade. Gíria da família, olha. Isso vai render bastante podcasts também. Que bom, que bom. Olha, gratidão de verdade pela sua atenção, olha,
o modo em que você também foi receptivo ao convite, disponível. Eu sei até que você estava no meio da aula, agora você também tinha que fazer uma aula, não sei se a gente acabou atrapalhando essa aula, me desculpa se Nada, acabou. depois a gente vê isso aí. Eu vou ter O que importante refazer é que bem deu baixo. certo. O importante é que deu certo. Foi até assim, eu acho que hoje fluiu até mais, né? Deu um pouquinho de atraso, Sim, mas fluiu sim. mais. Fluiu, com E, certeza. assim, a conversa eu sabia que seria uma conversa muito agradável, porque, assim, você é uma pessoa que sempre foi, assim, do jeito que eu tô falando com vocês aqui, que vocês viram, ele é, assim, uma pessoa muito É. legal, muito, olha, vamos ficar falando mais não, porque eu acho que eu já falei muito. E gratidão, porque realmente essa é a palavra, por você ter voltado aqui na parte 2, né? E ter dado esse prazer aqui, esse presente para a gente aqui, de conhecer um pouco mais sobre você, sobre os seus pensamentos, os ensinamentos que você acabou deixando aqui como mensagem e tudo mais. Então, gratidão de verdade. É uma felicidade imensa poder participar mais uma vez disso aí, a gente poder compartilhar daquilo que a gente mais gosta, que é a música, né? Porque é só disso que eu sei falar. Ainda bem, né? Lembra? Então, fico muito feliz em participar e compartilhar alguma coisa aí sobre a nossa vida, algumas coisas que a gente já passou por aqui. E a gente pode, de repente, indicar um caminho com menos erros, né? Indicar um caminho com menos espinhos, né? E se alguém puder pegar isso aí, vai conseguir encurtar essa jornada para o sucesso, né? Então, fico muito feliz. Quero mandar um beijo muito especial para essa galera toda que viu a gente aí. E possa fazer perguntas depois também, se quiser, né? Entra lá na página, segue a gente aí. Então, por aí tem bastante coisa legal que eu compartilho também nas redes sociais. Eu também estou compartilhando bastante coisa sobre leitura, né? Sobre metodologias que eu utilizo, sobre autores que eu gosto, sobre compositores específicos que eu gosto bastante de ouvir, como referência para algum tipo de trabalho que eu vou fazer naquele período. Eu acho que é bem legal, porque são coisas bem específicas, né? São coisas bem segmentadas. Então. E tenho também um quarteto instrumental, tenho projetos de choro, bastante música brasileira, enfim, tudo isso está na minha página. Segue a gente Olha lá. que Um show beijão para demais. você, tá? Eu quero Um dizer para beijo você que a também. recíproca é verdadeira também. Fico muito feliz com todas essas palavras aí. Te desejo muito sucesso também na tua carreira, em tudo aquilo que você for fazer, essas coisas todas que você faz, essa movimentação toda, que não é de hoje, já faz tempo que você vem desenrolando essas coisas, né? E meteu as caras mesmo, foi para um outro país, né? Falando outra língua. Acho que tudo isso já é um sinal enorme de sucesso, um sinal enorme de superação, um sinal enorme como que eu posso falar, de ousadia, acho que essa é a palavra, ousadia, né? E falar, eu vou fazer, eu vou encarar, né? Então, isso é muito bacana e serve também como espelho, como exemplo para todos nós aqui, tá? Ah, e outra coisa, Gratidão. para finalizar com chave de ouro esse papo, eu vou mandar 2 arquivos para você que vão te trazer boas lembranças. Ah, Mavá, que bom! Aí Vou te trazer boas sim! lembranças. Vou te mandar 2 Nossa! arquivos para você no seu Eu sou zap. até curiosa Tamo para ver. junto, hein? Olha, Tamo gente, junto. gratidão demais. Sigam o Daniel Ramos, gente, por favor, não percam esse menino de vista. Vocês que estão aí em São Paulo, por favor, né, gente? Ó, vocês querem casar? Vocês querem fazer festa? Chama esse menino aqui, ele tem a banda, ele Com desenrola certeza. também. Então, ó, não esqueçam, hein? É isso aí, olha. Então, o Radiola, né, o podcast Radiola de História está ficando aqui, né? Neste momento, a segunda parte acabando. Mas a primeira parte também está no YouTube, também tem no Spotify, no Anchor, onde vocês quiserem tem. Tem Daniel Ramos também. Show de E aí bola. é isso aí, gente. Gratidão também por quem participou, quem pôde ver. Gratidão pelas pessoas que vão vir também por aqui verem. E amanhã também a gente vai ter a Radiola de Histórias com o Ed Blue. Não sei se você lembra dele, se conheceu ele. O Ed Blue, que também era aluno da Uni Santana, e ele amanhã vai estar aqui a partir das 2h30 do Brasil, 7h30 aqui da Itália. A gente vai bater também um papo e vamos ver o que vai rolar daquele homem ali que tem aquela voz de blues
aquele multi-instrumentista, só gente boa aqui nesse Radiola de Histórias. É uma grande oportunidade que eu estou tendo aqui de poder falar com esses amigos e grande talento que são vocês. Então, ó, sou uma pessoa, assim, agradecida demais. É uma honra do caramba, né? Então é isso, gente, ó. Um beijo para vocês e até amanhã no Radiola de Histórias. Tchau. Até, tchau.